E aí, pessoal, boa noite. Vamos para o nosso podcast, né? O terceiro episódio hoje com o nosso Alexandre Costa. Mas primeiro desejar um feriado para todo mundo, que a gente possa refletir, né, sobre os nossos entes que já se foram, dia de finados. E no dia de hoje, na nossa quinta, às 20 horas, nós começamos mais um podcast. Hoje tratando sobre o desenvolvimento do regional, né, do sertão, com uma das pessoas que mais entendem disso, e temos a felicidade de tê-lo aqui hoje. Boa noite, Fernando. Isso mesmo, a gente tem esse prazer, a satisfação de trazer essa grande estrela aqui de Cajazeiras e região, Alexandre Costa, que é um grande empresário aqui da região, luta por causas coletivas, é uma das coisas que eu mais admiro nele, né? Me espelho muito nele. E é um cara dinâmico, que vai para cima mesmo. E, meu irmão, fique à vontade, aqui você está em casa. E comece falando, inicialmente, como de praxe, da sua vida pessoal, suas origens, de onde você veio, quem é Alexandre Costa. Obrigado, meu irmão, seja bem-vindo. Dizer da satisfação, da alegria e de receber o convite de ser um dos primeiros entrevistados do nosso inovador Oxipod. Isso. Isso aí é extremamente sugestivo esse nome, e geralmente eu sou muito afeito a coisas novas, a inovação, e não poderia me negar a participar desse seu projeto, que acho que é inovador e, ou seja, dá uma contribuição muito grande para as grandes lutas de Cajazeiras. Um abraço a você, Fernando, um abraço a você, no nosso caso, Rafael, e o nosso Léo aí, o nosso mestre maior, diretor técnico do nosso Oxipod. É o cara. Bom, Fernando, Rafael e nossos ouvintes aqui do nosso Oxipod. Bom, todos a maioria me conhecem. Eu sou cajazeirense aqui da Gema. Minha família todos daqui, aliás, sabe? O meu pai é de São José de Piranhas. Ele morava ali na antiga Piranhas Velha, migrou aqui para Cajazeiras na primeira metade do século passado. E minha mãe meu pai é Costa, descendente do meu avô Joaquim Manuel da Costa, por isso vem aquele nome, Fernando, da Travessa Joaquim Costa. Sim. Que aquele lá daquele imóvel ali, ele chamava o Solar dos Costas, que era a família ali tudinho. Então meu pai, o meu Fala avô, só no microfone. Meu pai, ou seja, ele era filho, ou seja, de um norte rio-grandense, era o Joaquim Manuel da Costa, que era São José de Mipimbu, e na época era chamado aqueles tropeiros. Ele trazia sal daquela região ali de Mossoró e voltava com rapadura, farinha, ou seja, naquele tempo. E conheceu, no caso, a minha avó, dona Carombina Assis, que era lá da Serra do Bongala, de Bonito de Santa Fé, que morava É a nascente do Rio Piranhas, né? Exatamente isso. Você sabe como você conhece a fundo. Você vê, então. Foi lá, exatamente. Então, de uma piranhense da minha avó, conjunto, aliás, era bonitense, mas foi morar em São José de Piranhas, mas junto com um rio-grandense, como a gente chama assim, um Papa Girimum, surgiu, ou seja, o meu pai, que foi morar ali no antigo Piranhas Velhas. O que é que aconteceu? O Piranhas Velhas, ele foi submerso pela barragem de Boqueirão de Piranhas, na década de 30 do século passado. Então meu pai teve que se mudar a família, vieram para cá e vieram morar naquela casa ali, que era antiga, aquele prédio antigo, grande hotel. Não sei se você lembra, Léo, ali naquela, que quem tocava ali era Vicente, conhecido como Vicente do Hotel. Então ali, para aquela casa antiga ali, era chamado Solar dos Costas. Então, meu pai, ou seja, conheceu assim, uma outra cajazeirense, mas a origem dela é lá da Barra do Bé, do São João do Rio do Peixe, é exato, da família Cartacho. Aí onde surgiu a vinculação à família Cartacho, o Costa Cartacho da minha mãe, que é Rosália Cartacho, e hoje ainda tem remanescente aqui na família, tem Dadinha Cartacho, não sei se você conhece aqui, que é, ou seja, minha tia, e exatamente com o meu pai, Antônio Assis Costa Tota Assis. E nesse caso aí, no caso eu sou da família, são 6, eu sou o mais novo, e toda a vida teve minha formação educacional aqui, quer dizer, eu passei, não sei se vocês já da geração mais nova, se o Léo não conhece, é o Instituto Santa Terezinha, antiga ali nas Oiticica, perto da Câmara, chamada Dona Zefinha. Foi a minha primeira escola. Depois de Dona Zefinha,
Eu fui para Carmelita. Esquiando. Isso na época de, ou seja, eu tinha 6 anos. Isso é na época de 61, por aí. Então, quando foi... Antes da ditadura, né? Exato. Depois, mais na frente, eu testemunhei, ainda tem alguma coisa gravada sobre o que eu passei por isso, eu vi. Meu pai também era participativo nessa luta, inclusive. Ele chegou a escrever um livro, Cajazeiras que eu vi onde vivia. Acho que o Léo sabe disso. Ele publicou esse livro. Então, eu estudei em Carmelita. Agora, qual o detalhe depois de Carmelita? Depois de Carmelita, eu estudei, ou seja, o ensino básico. Foi até depois de um ginasial, eu fui lá para o diocesano. Eu cheguei lá em 67, ou seja, depois da Revolução. Sim. Quem estava lá era o famoso Padre Mr. Boys. Aqueles que estão me ouvindo da geração mais antiga, deve estar lembrando disso aqui. Houve um problema lá, foi afastado e entrou o chamado Padre Dagmar Queiroga Nobre. Ficou lá. Então concluiu o ginasial, aí quem é que estava lá? Josias Farias, estudava comigo. Estava lá também, o caso Aldair Mangueira. Várias pessoas foram no meu conterrâneo. Depois que ele concluiu lá o ginásio, ele foi para o científico. Em 71, eu estudei, ou seja, na escola pública, no colégio estadual. E o diretor do colégio estadual, na época, era Padre Vicente, depois foi Antônio Quirino de Moura. Aí depois de 71, estudando lá no colégio estadual, aí tinha que buscar toda a vida eu estava na cabeça de seguir no curso de tecnologia, principalmente da área de engenharia. Eu fui para João Pessoa em 72. E mais uma vez fui estudar em escola pública. Isso não, ralava. Ou seja, mas naquela época o nível de escola pública era respeitado. E eu fui estudar, tinha o famoso colégio Liceu lá em João Pessoa, que era o top ali na Getúlio Vargas. Lá no centro. No centro. E tinha o outro também, o colégio de Tambiá, no bairro do mesmo nome. Eu fui estudar em Tambiá. Eu chamado na época, era o segundo científico, depois o primeiro científico, terceiro científico, fiz vestibular e entrei primeiro semestre para o curso da Engenharia Mecânica da Universidade Federal da Paraíba. Agora, voltando à história de Carmelita, que me deixa várias raízes, porque tanto eu estudei na escola de Carmelita, como os meus filhos estudaram na escola de Carmelita. Você, o seu contemporâneo, Léo, isso, Luciana e o Lucas, todos foram formados na escola de Carmelita, ou seja, basicamente o estudo, ou seja, da origem de Cajazeiras. Ou seja, a minha formação, ou seja, foi vinculada, eu devo muito à nossa, que eu chamo, uma coisa é ser professora, Fernando, outra coisa é você ser educadora. E aquilo ali, Carmelita Gonçalves encarna isso. Que você ser professor é você chegar na matéria, dar a matéria na aula e acabou. E educador é você formar a pessoa para a vida. E Carmelita Gonçalves, você tem a oportunidade de conhecer, você conheceu, ou seja, é uma educadora nata. Eu acredito que agora no século XXI já um dos maiores expoentes da educação do caseiro, a gente tem que render homenagem a Carmelita Gonçalves. Então, depois terminei meu curso, comecei aquele sonhar, francamente, me atraía muito, que era o curso que eu queria, da área de mecânica. Engenharia mecânica, né? Quem conhece o curso de mecânica é extremamente complicado, e dos outros cursos você tem que ralar. Eu nunca estudei tanto, mas também nunca bebi tanto para ter esse curso. Mas senão fica doido, né? Fica doido. Eu também sou filho de Deus. É verdade. E criei uma equipe lá para estudar e fiz esse curso. Resultado. Aprendeu integral 30. Mano, cálculo numérico. Você se lembra o que é folha de papel maço? Você sabe o que é? Sabe o que é folha de papel maço? Um papel que abre assim, cara. Assim. Então, né, quando você fala em cálculo numérico, você tem que abrir a equação de ponta a ponta. Negócio dentro maluco. Não tem condição. Outra cadeira de engenharia mecânica, que ainda hoje eu não atuo na área, eu resolvi depois ser empresariar, mas eu vi que um dos cursos mais complexos que depois estamos chamando uma cadeira chamada Vibrações Mecânicas. Ou seja, um curso que você trabalhava naquela época, hoje você faz com software, hoje você tem que ir para a máquina. Quando eu cheguei lá na universidade, Fernando, estava na transição da régua de cálculo, não sei se você conheceu, a régua de cálculo para a máquina calcular. Ou seja, era um avanço. Ou seja, na época lá, a máquina de calcular era um avanço. E nesse curso, eu devia fazer essa cadeira de vibrações mecânicas, e o professor que era mais maluco que a própria cadeira, e tinha que fazer. Era um bicho papão. Isso tomava muito tempo. E no último ano lá, por volta de 79, foi 80, eu consegui um estágio em Itaipu, como engenheiro mecânico, como já formado, lá na fronteira. Na fronteira no Rio Paraná, Brasil e Paraguai.
eu tinha uma irmã, que era assistente social, que trabalhava lá. Eu consegui esse estágio lá via o FPB, na época. E fui lá, fiz um estágio e montei, Rafael, toda a minha estratégia, como é que eu ia ver. Conheci uns engenheiros alemães, que na época, não sei se você deve conhecer, não sei se você conheceu a tecnologia de fazer a barragem de Itaipu. Eles criaram umas chamadas torres do lado brasileiro, do lado paraguaio, para transportar cimento. Na época, o cimento era uma tecnologia para ele ter um grau, ou seja, de rigidez maior e rápido. Ele era congelado. Fizeram a maior exatamente, a maior fábrica de gelo do mundo foi feita só para fazer isso. E isso através de umas torres. Eu trabalhava exatamente para dimensionar essas torres, esses cabos, essa rodando. Passei lá quase um ano. Foi uma das maiores obras que a humanidade já fez. Exatamente. Na época, depois da barragem de Itaipu, não, ela só perdeu para as Três Gargantas na China. Sim. No Rio Amarelo, Rio Yangtze. Fora disso, Itaipu era o top. Para mim foi um Matuto Carrazeiro sair aqui, estagiar na maior obra do mundo. Rapaz, como é que tu conseguiu isso? Era muita coisa. Sim. Eu consegui. E nesses contatos, Rafael, aí eu costumo dizer que a vida, ela pega peças na pessoa. Você projeta as coisas, às vezes não acontece como você quer. Isso aí, principalmente quando você é muito jovem, às vezes você não aceita isso. O que é que ocorre? Quando eu cheguei para terminar meu curso, com esses contatos que eu tinha, naquela época não tinha e-mail, era telefone, carta, nem tinha SEDEX para conversar com os engenheiros. Nem rede social, nem nada. Arranhava um alemão, eu pedia uma ajuda para fazer, os caras comunicavam e estava certo. Quando é que arranhar um alemão já é muita coisa, Eu aprendi lá, no quase um ano, arranhar um alemão. Em inglês você arranha. Aí, resultado, eu estava certo de ir para Frankfurt, na Alemanha. Por que Frankfurt? Frankfurt, na época, ainda hoje é a meca, ou seja, da tecnologia da engenharia mecânica. Hoje a coisa já avançou, Léo. Não é mecânica mais não, é mecânica com eletrônica, é a mecatrônica. E depois da mecatrônica já está ultrapassado com inteligência artificial. Mas na época era o quê? Era só a mecânica. Frankfurt também é um polo em engenharia civil e recursos hídricos. Também, Frankfurt. Né? Ou seja, eu estava praticamente com a mala afivelada. Quando é um belo dia, meu pai trabalhava aqui na área de agropecuária, no agronegócio, naquele tempo tinha esse negócio de agronegócio, era agropecuarista mesmo, e sentiu-se. E toda vida, você estava pedindo para falar a história, os detalhes da vida, eu contar exatamente. À vontade, meu irmão. E quando eu chegava aqui, geralmente, toda vida eu tendo vinculado ao trabalho. Na época, quando eu estava de férias, meu pai, eu me lembro, tinha uma chamada, eu gostava de usar uma chamada, umas picape Willis, quem carregava o algodão, parte do algodão era eu, das fazendas aqui, lá de Cajazeira, ali do Zé Dias, lá da Cauana, caminhão, era um motorista, ou seja, né, na época de estudante. Eu ia para João Pessoa, eu já fazia aqui quando eu morava. Quando foi para lá no tempo de férias, eu vinha carregar pedra, trabalhar com ela. Ou seja, toda a vida, meu pai ensinou essa questão do trabalho. Na época, a noiva, minha esposa, a Helena, disse, rapaz, você vem para cá nas férias e vai-se embora? Eu chegava aqui, ele tinha fazenda em Souza, ali na fazenda Cauã, um dos sócios lá, eu saía aqui com ele na terça, só voltava na sexta. Aí a mulher ficava vendo navio, rapaz, o que você vem fazer aqui? Vem trabalhar, no tempo que você está de férias, você vai? Eu digo, não, mas funciona assim. Eu engoliu e foi para frente. E até hoje. Resultado. Então, quando foi em um determinado momento, ele recebeu um telefonema, ele sentiu um princípio de infarto, eu vi, para cá ele fez uns exames, a coisa era séria, depois ele começou, ele tinha que fazer talvez na época era o cateterismo, uma ponte Sarfena em São Paulo, ele foi até falar com o Zerbino, ele não pôde fazer. Eu sei que nessa história toda, eu terminei assumindo os negócios dele. Resultado, foi para as Cucuia o projeto lá de Frankfurt. Ou seja, o que é que eu ia fazer? Ou seja, o que eu estou falando para você, a vida prega peças em você. Você projeta uma coisa, eu era o mais novo, meus outros irmãos já eram casados, já estavam estabilizados, não tinha condições. A coisa sobrou para mim. Aí comecei a tocar as coisas, vim para cá e fiquei. E depois montei minha empresa e fui tocando os negócios. Basicamente a minha história é essa, ou seja, mas sempre pensando em voltar para Frankfurt. Mas a maneira que foi me trazendo empresário, montei a minha empresa, e aí vai ficando a coisa, depois casou, pronto. Aí você muda totalmente o norte. Mas basicamente a história é essa, não era, Alexandre Costa não era para estar em Caiazeira, não. Essa era para ser um simples engenheiro, não sei, lá em Frankfurt. Uma vez a pessoa me disse, rapaz,
Você sente por isso? Eu sinto. Eu acho que eu tinha um projeto de vida para ser isso. Agora, fique sabendo, se você fosse lá, tivesse em Frankfurt, por mais inteligente que você fosse, você era um simples engenheiro, não tem o destaque ou seja, a oportunidade de você servir a sua terra que você faz aqui. É verdade. Isso, a partir disso aí, mudou meus conceitos. Total, ou seja, ele estava certo. Ou seja, apesar que uma projeção, essa realização pessoal, a parte da minha profissão era uma coisa, mas na outra ponta Deus me deu a oportunidade de servir a cidade aqui, que às vezes lá não tinha condição de fazer isso. Seria ser mais um obscuro. E hoje aqui eles, não, para a pessoa que você... Não, na realidade eu me sinto satisfeito, ou seja, eu sou muito ligado e temente a Deus. Ou seja, isso é os desígnios de Deus. Deus quis isso, eu me senti altamente satisfeito e reconfortado, e me sinto bem ter ficado aqui. E com certeza você faz um grande trabalho, uma diferença aqui na cidade. A gente fica triste, de certa forma, pelo seu projeto lá não ter dado certo, mas feliz de você estar aqui contribuindo com Cajazeiras e região, né? Quem diria? E a mulher também que pegou o cara que ia se embora, vai ver que eu não voltava mais. Mas você levava ela. Ele ia buscar. O amor fala mais alto, né? Ia buscar, certeza. Certeza. Alexandre, vamos falar sobre os seus projetos, né? Parte profissional, isso, né? Eu fiquei muito curioso pela essa parte da Fé Comércio, que você participa ainda, né? Como conselheiro. E como foi sua entrada nisso? Vamos lá, vamos fazer um histórico. A realidade disso aí, a primeira participação da minha vinculação em entidades classistas. Primeiro, eu já fui presidente do Rotary, só não fui maçom, já fui presidente do Sindicato do Comércio de Bens e Serviços, ainda. Já fui presidente do caso, ou seja, da CDL, que eu sou atualmente, não tinha sido, e sou diretor da Fé Comércio, que é a Federação do Comércio da Paraíba. É uma entidade vinculada à CNC, a Confederação Nacional do Comércio, que, no caso da Fé Comércio, é ele que gere, ou seja, o sistema SESC-SENAC. Eu sou conselheiro e mensalmente nós temos uma reunião com o conselheiro em João Pessoa para tocar esses projetos. E é bom que se diga que essa história de trabalhar, ou seja, em vinculações e entidades, toda vez eu fui muito assertivo. Não é porque eu seja cartesiano, não. Porque a pessoa que tem a figura cartesiana, ele, quando faz uma reunião, ele fica logo dizendo, cadê os encaminhamentos? Termina logo com uma agenda. Como é que começa, quando é que termina? Início, meio e fim. E numa dessas reuniões, Léo, é bom que você tenha conhecimento, por volta que eu assumi o sindicato, por volta de 98, houve uma reunião do presidente da federação aqui, e na época estava o prefeito, uma reunião lá no IFPB, pronto, no auditório já tinha o IF. E surgiu lá, o presidente me confidenciava aqui em off, que existia um projeto por volta de 2000 a ser implantado, chamado Sesc Lê. Olha os detalhes da coisa, como é que funciona. Aí ele falando assim, e é isso, vem para Paraíba, vem, me diga. E aí começa aquela história, o que é que precisa para trazer para cá? Um terreno, sabe? Eu estava comandando a mesa, elas... prefeito deputado, isso aqui é o seguinte, tem um investimento para vir em Cajazeiras, nós precisamos de um terreno. Terreno na área aqui, em torno de na faixa de uns 500, 600 metros quadrados, resolve. O prefeito disse, está dado, caiu na besteira dizer que está dado, pronto. Hoje a história do Sesc surgiu nessa reunião. Então você vê a questão prática da coisa, que às vezes você vai para a reunião, às vezes, rapaz, você vai conversa, não resolve nada. A gente resolveu isso, ou seja, a história do Sesc Lê em Cajazeiras, hoje que praticamente o projeto já tomou outras dimensões, que inclusive quando surgiu em 2003 foi altamente criticado. Por que é que vai botar o Sesc Lê? Você não sabe ali, o Sesc Lê, vocês estão ouvindo aqui no nosso podcast, o Oxipod, ali é em frente à Pedra do Galo. A Pedra do Galo ali era um lixão. Por que é que vão colocar uma escola em cima do lixão? Ou seja, as pessoas não entendiam, mas era exatamente lá para colocar num local, ou seja, de pessoas vulneráveis socialmente, para mudar radicalmente o perfil daquelas pessoas. Para desenvolver, para doar cidadania àquele pessoal. E foi feito. Aterrou-se o lixão, foi feito o selamento e construiu aquela obra que está lá. Hoje é uma referência, uma das escolas mais respeitadas aqui na cidade. Ou seja, o pessoal, a Secretaria de Cultura do Estado, do município, tem parcerias enormes lá com o Sesc. Ou seja, foi uma conquista, que eu quero falar, fruto de uma atuação minha em entidades
classistas. Isso aí foi. Aí depois houve outras conquistas mais aí, a questão da FENASE. Por exemplo, aqui nós não temos a Cajazeiras por Negócio, mas a precursora da história toda chama-se a Feira de Negócio do Alto Sertão, da Paraíba, em 92, quando, se eu não me engano, em 94, quando o Zerinho era prefeito. Aí surgiu a FENASE, não sei se você lembra, Léo. Lá no Tênis Clube. Lá no Tênis Clube. Você vê como era pequena, lá no Tênis Clube, uma feira. Ou seja, mas isso aí eu quero deixar claro, Fernando, são fruto de articulações, o poder, ou seja, da questão do associativismo. Às vezes as pessoas não acreditam. Só faz conversar não resolve. Resolve. E as grandes transformações que acontecem em Cajazeiras, você é testemunha disso. Com certeza. Hoje parte exatamente desse poder do associativismo. É isso aí, ou seja, claramente, toda vida eu tive uma paixão. Eu não tenho essas, podemos dizer, a minha cachaça, eu nem pesco, eu nem também não sei pegar passarinho, minha cachaça é fazer isso, eu gosto. Não vê você aqui em pleno feriado, 8 horas da noite, falando, você mais ou menos tem o meu perfil. Ou seja, é um despreendimento, você é um abnegado que se propõe, você, Fernando, com ele, ou seja, abraçar essa causa, mas eu acredito. As pessoas às vezes não acreditam. Então, em cima disso aí, desse poder de associativismo, que surgiram várias causas, várias bandeiras. Como é que surgiu o curso de medicina? É isso, você já conhece essa história aqui. Eu investi, volta aqui em 2006, brigamos, Thompson encampou a ideia, nós pedimos, saiu. Como é que surgiu o IML? Uma decisão, no caso da CDL, que aconteceu, não sei se você tem conhecimento, que um dos donos daquele posto, São Francisco, que era Chico do Posto, ele foi assassinado por volta de 6 horas da manhã. O cara foi puxar a moto dele, foi reagir e morreu. E o cara ficou lá, ou seja, de 6 da manhã até 9 da noite no calçamento, porque não tinha pessoa para tirar, que não tinha um médico legista, tinha que vir de Patos. Isso gerou uma revolta na cidade. A gente coordenou um movimento chamado IML Já, de posse disso está lá o IML. Fruto da força do associativismo. É por isso que hoje essas entidades que estão envolvidas são vidas. E são, ou seja, tem credibilidade nessas questões. E nessa aí, puxando aí hoje, está aí Cajazeiras com linhas aéreas reguladas, fruto também dessa luta. Isso. Claro que eu puxo o cordão, mas não quer dizer que só sou eu, não. Eu puxo o cordão quando eu puxo. E esse era um dos temas que a gente queria entrar. Como foi o processo para reativar, né? Porque você foi parte dessa peça, mas você acompanhou o processo inteiro, desde o início, né? Desde o início, inclusive, você deve saber quanto tinha antes, né? Que já teve linhas aéreas anos, décadas atrás, foi desligado e agora, mais uma vez, teve conexão com o Brasil, né? Eu vou mandar um texto para você que eu escrevi sobre isso. Assim nasceu o aeroporto de Cajazeiras. Essa pergunta que você está me fazendo está aí no texto, em torno aí. Mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer muito saber isso. Está lá, se você entrando lá no Diário do Sertão, lá, sou colunista lá, tem lá Alexandre Costa, você tem lá esse texto que eu escrevi agora em agosto, quando foi implantada essa linha aérea aqui, regular, da Azul Conecta, Cajazeiras, Recife. A história começa o seguinte: o Cajazeiras, toda a vida, ela pontifica em pessoas, ou seja, fora do padrão comum. Você acredita, Léo, ouvinte do Oxipod, que o primeiro piloto aqui de avião de Cajazeiras era um motorista de caminhão? Você pergunta, como é que um motorista de caminhão, não é sério, se torna piloto de avião? Vou contar a história. Aqui tinha um grupo, ainda tem remanescente, o grupo Galdino Pires. O Galdino Pires, que é o Dr. Beto Pires, Pé Pires, o grupo Pires, que é a usina Catex, lá, inclusive até um incêndio lá há pouco tempo, lá, não sei se você viu. Então essa empresa lá, tem um dos gestores, além de Dr. Gineto, tinha lá um chamado lá, um dos diretores, chamado lá, Severino Cordeiro. E ele vinha diretamente para Recife, para fazer reuniões regulares. E ele descobriu que precisava de um avião, que ele comprou um avião. E quem pilotava o avião? Pegou o melhor motorista, você vai ser piloto de avião. Tirou o cara carregava um caminhãozinho, naquele caminhão não tinha caminhão-truque. Caminhão-truque são 2 eixos, um de tração e um de tandem. Só tinha um caminhãozinho. Você botou o cara para Recife, formou o cara, comprou o teco-teco, e esse cara foi. Saiu de motorista para ser avião e o cara... a formação antes, Claro, você vê que... Mas é uma mobilidade social, ou seja, de cargo enorme. Você sair de um caminhão para pilotar um avião, por menor que seja, é muita coisa. Aí o cara chegou, deu certo lá. Ele disse, não, eu não vou ficar com esse avião não, você vai trabalhar e vai pagar
pagar o avião. E esse cara lá, em frente ali, o aeroporto, o antigo Antônio Tomás, não tem aeroporto, você conhece que... Sim. E depois vai chegar a história da Agrovila, um dos maiores assassinatos da história de Cajazeiras. Pegaram um aeroporto, construíram uma agrovila de lado do aeroporto. Uma questão altamente absurda e sem noção. E lá tem um famoso lá, pé de Juá, que ele simplesmente amarrava com a corda esse avião para o vento não levar. O avião era lá, não tinha hangar, não. Era embaixo do avião, ele amarrava lá o avião. Ou seja, funcionava. Para você ver, a coisa toda a vida era ligada na questão de engenharia, já era moleque, e eu acompanhava esses voos lá, e via esse Antônio Tomás recuperando o avião dele lá. Quando quebrava, não tinha comprar a peça, ele tinha que fazer. Foi a primeira vez que eu não sei se você conhece um produto, uma cola, chamado Araldite. Você já viu falar nisso? Araldite é a precursora da Super Bond. Você conhece Super Bond? Não conhece a colinha? Sim. Só que Araldite tem duas colas. Você colocava aqui em cima de um papelãozinho, 2 colas, juntava 2, misturava, dava uma reação química e saía o Super Bond. Ou seja, o Super Bond é um upgrade, ou seja, do Araldite. E esse cara já usava Araldite para consertar as peças desse avião. O nome dele é Antônio Tomás, conhecido como Antônio Pão Doce. Olha o nome do cara. É conhecido. Quem está aqui da geração mais antiga deve estar dando risada aí. Do caminhão para avião. O nome do cara é Antônio Pão Doce. Por isso que eu chamava lá. Inclusive tem até uma dívida com isso aí. Eu falei até com o Beira, secretário de Cultura, porque lá no aeroporto, se for acontecer no aeroporto, pode botar 2 chipodes aí que ninguém termina, não. E o cara lá, você já tem que fazer uma homenagem a esse grande nome, o ícone da aviação, o cara que meteu o avião, o Antônio Tomás. E o nome desse aeroporto aqui era Antônio Tomás. Lá, pelo menos, já que o cara que doou o terreno, por isso que chama Pedro Vieira Moreira, foi o dono da área, do doutor Zé Maria, que você deve conhecer, que doou a área, e pelo menos uma sala e um busto a gente tem que colocar lá. No famoso Antônio Pão Doce, no caso Antônio Tomás. Então o que é que ocorreu? Aí foi feito isso aí, depois começou a operar naturalmente, nem tinha linha, depois ampliou. Aí no início da década de 60, houve a questão da expansão política nacional de linhas aéreas, onde surgiu a empresa lá, no caso, empresa chamada Real. Depois da linha aérea Real, depois veio a Varig. E essa linha seria Recife, era Cajazeiras, Fortaleza, Imperatriz e São Luís. Ou seja, uma linha dessa operada com aviões. Cajazeira deixa perder isso. Pois aviões, ou seja, do precursores remanescente da Segunda Era, chamados Douglas, chamados DC-3. Eu era moleque. Eu já vi algumas fotos, avião grande. Era, exato. Ali na época eram aviões em torno para quase 60 passageiros. Caramba. E meu pai, na época ali, ela ali onde era aquele período ali, aquela loja ali, em frente aquele que eu falei no hotel ali do Solar dos Costa, ali em frente ali era a Volkswagen, não sei se você lembra ali, onde não tem o supermercado de Torec, Primor, aquela área todinha meu pai era revendedor Volks, e ele todo mês ia para São Paulo com essas reuniões. Olha a história, isso eu via uma coisa dessa aqui, e geralmente eu tinha noção das coisas, eu tinha vinculação com a parte de tecnologia, e vi um fato, Fernando, que nunca esqueci, Léo, o que aconteceu. Então meu pai ia, tá entendendo? Pegava o voo aqui por volta de meio-dia, quando dava 7h30 da noite, ele ligava lá para casa, eu cheguei em São Paulo, ou seja, fazia Cajazeiras, Recife, São Paulo. Isso na década de 60. Ou seja, e aquele ali era um avanço. Agora eu falando a você que toda a vida eu fui ligado a esse negócio de tecnologia, e aconteceu um fato interessante. Um desses aviões, ele é um bimotor, esse avião DC-3, pode você olhar, ou entra aí no Google que você vê o que é um DC-3. O grande ou o pequeno? Não, o DC-3 já é grande, o DC-3, um avião remanescente da Segunda Guerra Mundial. E esse avião, ou seja, um avião, não era turbohélice, esse avião era pistão a cilindro, ou seja, ele era um pistão a cilindro lá. E num caso numa dessas viagens que eu ia acompanhar lá, simplesmente desligaram o motor, e o motor dos dois só pegou um, o outro não pegou. Aí resultado, e como é que vai para pegar? E o moleque, eu tinha o quê, na faixa 8 anos, olhando aquela cena. Sabe o que aconteceu? Resultado, o piloto desceu, pegou a corda, preste atenção,
colocou, enrolou a corda ao lado da hélice e puxou, e o bicho pegou. Ou seja, metade do pessoal desceu do avião, você não vou mais não. Agora, eu já sabia o que é que acontecia. O diagnóstico, eu já tinha noção das coisas. O que era o problema? O problema não é no motor. O problema é um sistema periférico chamado motor de partida, como tem um carro. Quando você tem um carro não pega, você não empurra, o carro não pega? É ou não é? Sim. Quando você tem um carro, um motor a gasolina, que você não puxa a corda do bicho para ele pegar, não sei se você viu um motor a gasolina, quando você, aqueles pequenininhos, você puxa com a corda e pega. É que o piloto fez, acostumou para ele, aí apavorou o pessoal. Eu vou lhe dizer, eu descia também, viu? Resultado. O carro não foi não. E agora é resultado, deu uma confusão, que a minha mãe disse que era meu pai descer, ele não desceu não, esses nordestinos cri-cri. Foi embora desse avião, eu sabia que não tinha risco, eu já tinha noção. Agora, imagina um cara no Alto Sertão, no sítio, vê um avião, vê um piloto, botou uma corda para funcionar o motor. Eu desci, viu? O resultado. Eu desci, hoje eu desci. Pois é, então o resultado. Então são dados pitorescos e folclóricos que marcam a realidade, ou seja, o que era ter avião. E tinha. O que quer dizer? Prestava serviço, o sertanejo, que o próprio... Você sabe até que ano mais ou menos foi? Foi, ele rodou, ou seja, ele 67 até 69, não chegou à década de 70, não. Linhas aéreas regulares. Depois dessa Real, passou para Varig. Depois da Varig. Então operava aqui, e quem vendia passagem era Carvalho Dutra. Uma empresa ali que tem ali na João Pessoa, que ali chama Tem de Tudo ali. Tem lá, e a loja era ali. Era do Carvalho Dutra, que é um sócio do Mozart Assis, que depois saiu dali e foi para onde é o prédio da difusora. Então lá só vendeu passagem lá. Então, tão absurdo, né, cara? Tão absurdo você perder algo assim. Perdeu, Fernando. Quantos anos de industrialização, de modernização, de desenvolvimento? Cajazeira não perdeu por conta disso. Pois interessante, numa época que não tinha tecnologia, não era tão desenvolvido em Cajazeiras, né? E já tinha, né? Um processo de Juazeiro, pô, para poder conseguir fazer linha regular com avião grande. Quantas décadas não levou para fazer isso, né? Eu era pequeno, eu vi quando o Juazeiro estava começando, né? Só uma salinha pequena, acho que você ouviu também. Hoje embarquei lá semana passada, já um avião não fica devendo nem o aeroporto não. Claro, mas décadas, né? Décadas de investimento. Ou seja, um processo que aconteceu. Sim. Aí Cajazeiras se sentiu por isso, o que aconteceu? Ficou o aeroporto. Aí ficou o aeroporto sem linhas aéreas regulares, mas ficava para pouso, decolagem, ou seja, de pequenos aviões, particulares, empresários, políticos, que ficou. Só que aconteceu o seguinte, na década de 89, 90, um prefeito municipal aqui, tem aeroporto, construiu a chamada Agrovila, que está lá. A Agrovila nas margens está lá hoje, nas margens do aeroporto. O que aconteceu? A expansão imobiliária engoliu o aeroporto. Aí por que a coisa complicou? Que tinha necessidade de fazer. Quem é que mais servia fora empresário era o governo do estado. Eu me lembro que você tem conhecimento, o Maranhão era um governador e ele era aviador, dono de avião e piloto. E mecânico também. Eu vi ele consertando um avião. Conversei muito com ele. Resultado, quando ia pousar aqui um avião, aqui no aeroporto Antônio Tomás, que é o aeroporto Antônio Pão Doce, quando baixava o avião, tinha que ter uma equipe de guerra, uma mobilização de guerra. Era viatura na cabeceira da pista, viatura no início e no meio, porque quando o avião baixava, aí passava o carro de boi, aí passava uma moto, passava um bom jumento, não tinha condição. Invadiram. Ou seja, como é que você faz? É muito luxo fazer uma pista principal no centro de uma agrovila, de um loteamento. Como é que pode? Acabou. Aí depois daí, aonde surge o movimento. E aí? Lá não dá mais. Acabou. Aí tem que procurar. Aí foi primeiro passo. Onde é que vai ser o aeroporto? Que local? Procuraram vários locais lá. Encontraram ali no Santo Onofre, mas a topografia irregular, só o acesso era cá. E encontramos aqui no Vale Verde, um local aqui de lá da Polícia Federal que está aí. Inclusive, a pessoa se propôs a doar, doutor Zé Maria Moreira, em torno de quase 32 hectares lá de terra, a área lá. E nesse caso, tem até um caso que eu vou passar para você pode ler lá no texto, que fala a história que quando nós escolhemos esse local, eu estava acompanhado de 2 companheiros meus lá. Estava lá um engenheiro, que é um engenheiro eletricista, e um professor universitário. O engenheiro eletricista é Estano Lira. E o professor universitário é Rubismar Galvão. Rapaz. Quando a história... Olha, isso está aí no texto lá, você pode ver lá. Aí, resultado, quando descobrimos essa história, que a gente tinha conseguido, escolhido o local,
Aí um disc-jockey aqui da cidade, isso é uns pateta, rapaz, que conversa é? Vai tirar uma foto no meio do mato, meio de encontro, tudo suado, rasgado, no Marmeleiro, no Juazeiro, no Mufumbo, e diz que vai construir um aeroporto. Isso é um louco, rapaz. Isso, sabe que ano isso era aí? Isso era por volta de 2004. Ou seja, os patetas, a história da força do associativismo, está aí a realidade. Cajazeiras reinserido, depois de mais de 60 anos na linha aérea regional. Se não tivesse esses 3 patetas, ainda estava lá no aeroporto de Antônio Pão Doce. Verdade. Verdade. Tirando os jumentos. Tirando os jumentos, bichos da pista, né? Alexandre Costa, a gente queria pedir licença para dar um intervalozinho para a gente falar. Tá no bom, acho que falei demais. Vamos dar uma águazinha aqui. Irmão, fica à vontade. E está muito interessante. A gente vai dar só um intervalozinho para você respirar, degustar um pouquinho aqui das nossas iguarias, tomar uma aguinha. O negócio aqui tá top, só tá faltando o Campari. Agradecer a Gluck, né? Isso. Aí tá certo. Aí vamos falar agora dos nossos parceiros, patrocinadores, isso é bom. Que nos ajudam aqui. A gente tem custos, né? Funciona assim. Isso. Aí a gente gostaria, como podemos ver na nossa mesa, Alexandre, Fernando e Léo, temos aqui a Gluck, né? Que trouxe o nosso parceiro forte, Jonatas, né? O proprietário da Gluck, traz essas iguarias para a gente degustar, principalmente nossa grande estrela da noite. Fica à vontade, aqui é um bate-papo ao vivo. Inclusive. Fica à vontade aí para provar aí. Fernando é fã, né, Fernando? Eu também sou cliente ativo. A gente manda um grande abraço e agradece essa parceria maravilhosa, né? Gluck, qualidade, né? E pessoal que está nos assistindo, 20% de desconto para quem disser que está nos acompanhando. Durante o horário do programa, né? Durante o horário do programa. Aí tem um QR Code aí na tela, né? No YouTube. Então, o cupom é OXPOD, né? Você pode tanto pelo QR Code como pessoalmente lá durante o programa, Fernando. Chegar lá e dizer, estou assistindo o OXPOD, você tem 20% de desconto em todo o cardápio, né, Alexandre Costa? Exatamente. E também a gente gostaria de agradecer e mandar um forte abraço para Texel Engenharia também, do nosso irmão maçom, Aldeir Filho e Aldeir Mangueira, os dois, né? Aldeir Pai e Aldeir Filho, que está com uma campanha, né? Uma promoção Verão Sem Sufoco, Alexandre. Eu sou cliente deles lá. Cliente também, aquela obra que eu estou implementando, já tem energia solar. Pois aproveita a promoção aí. Vou lá. Verão Sem Sufoco. Você comprando agora, adquirindo a energia solar através da Texel, que é pioneira, né? Verdade. Aqui na região. Verdade. Começou por ela. Você ganha um ar-condicionado, Fernando. Olha aí. Um calor desse, hein? Tá demais, viu, Léo? Um calor desse é uma oportunidade. Então, vai lá, faça seu orçamento, qualidade, preço justo, vai lá que dá certo. Um forte abraço ao Aldeir Pai, ao Aldeir Filho, pessoas maravilhosas. E também a gente gostaria de mandar um abraço para a Madeireira Piranhense, né? Zona Norte, né? Isso, Zona Norte, vizinha ao CREA, né? Aqui em Cajazeiras. Mandar um forte abraço para Ricardo e Islânia, né? Gente da melhor qualidade, os dois. Grandes empreendedores. Isso, inclusive sorteamos um brinde, né? Que vamos entregar amanhã, Fernando? Sim, vamos entregar amanhã e terá outro sorteio. Bancada ripada, né? Isso, e terá outro sorteio que a gente vai sortear amanhã. O pessoal que está nos assistindo ao vivo, né? Já vai acompanhando que amanhã terá um sorteio de alguns produtos, oferecimento da Madeireira Piranhense. E sempre vamos ter novidades, né, Fernando? No OXPOD, né? Fiquem atentos a Instagram, tudo, publicações, né? Que sempre vamos ter oportunidade boa. E para encerrar esse intervalozinho, vamos mandar um abraço para a Segura, do nosso grande amigo Renan Leitão, né? Filho de Dr. Deusdedito. Inclusive tem uma palestra muito boa da CDL Jovem. Essa semana lá o Dr. Deusdedito deu um show com toda a sua família, né? A Segura, que é uma empresa de saúde e segurança do trabalho, a melhor da região, né, Fernando? Sim. Preço baixo, qualidade, atendimento 100%, né? Tem grandes amigas nossas lá, como engenheiras Dawane e Cíntia também, um abraço para elas. Renan Leitão, um empresário, advogado, desbravador aqui da cidade, sempre inovando, né? Tem também
Pessoal aí, empresário que está nos acompanhando, exame de admissão, é lá. É social, né, também. De demissão também faz, mas não demite ninguém não, só contrato. Só contrato. Faça o de admissão lá. Exatamente. Então a gente manda um forte abraço para todos esses nossos grandes parceiros, né? Vamos fortalecer cada dia mais. E agora vamos voltar, né, para nosso grande palestrante. Respirou um pouquinho que tem mais coisa aí, tá todo mundo atento. Aproveitar aqui, Alexandre, tá todo mundo aqui no nosso chat do YouTube, lhe elogiando muito, enchendo sua bola aqui. Rita Abreu, a minha prima, lá de Itauá, Ceará, né? Ela é daqui, né, mas está morando lá. Mandou um forte abraço. Cosmo Nunes. Obrigado, Jonatas Pessoa, engenheiro, meu primo também, que é inspetor aqui de Cajazeiras. Só elogios enchendo sua bola aqui. Paulo Sérgio, né, o PS, né, Fernando? PS Nosso parceiro forte também, que ele tem um canal de videoaulas da área de engenharia. A gente tem uma parceria integrada, né, lá de João Pessoa, Paulo Sérgio. Ótimo. Renan Azevedo, né, também engenheiro de Minas. Mandou um forte abraço. Juscelia Figueiredo. São os candidatos aí. São candidatos. Juscelia Figueiredo já foi presidente do CREA também. Mandou um abraço. Jonatas Cavalcante, né, do gabinete do prefeito. Secretário de Articulação Política, meu irmão maçom, né? Exatamente. Teceu elogios também para você, né? Janielson Cartacho também. Janielson. Mandou um abraço aí para você. Obrigadão. E pediu para perguntar sobre a Zona Franca do semiárido, né? Para você. E também a Transnordestina, ramal por Cajazeiras, Minas de Minérios. Aí segura só um pouquinho essa resposta, que o Francinaldo também, advogado, está mandando um abraço também. Um grande amigo. E construtor agora, Francinaldo também tem uma construtora. Tá morando em João Pessoa. Um abraço, Francinaldo. Gente boa. Adaildo, meu primo engenheiro também, mandando um abraço. E Luiz Ricardo, né? Nosso patrocinador da Madeireira Piranhense também. Grande Ricardo. Manda um abraço forte. Aí, pegando o gancho, a pergunta, falar sobre a Zona Franca do semiárido e a Transnordestina. Janiels Cartacho pediu para você falar um pouco. Por favor. Vamos lá. Ela falou-se aí também uma das propostas da questão da Zona Franca do Semiárido. Isso. E a questão da Transnordestina. Vamos por etapa. Vamos por etapa, por parte. Essa questão, vamos trabalhar essa questão da Zona Franca do Semiárido. Isso é um projeto que remonta antes de 2015 do então deputado federal, depois passou o Wilson Pai, depois passou para o Wilson Filho e voltou para o Wilson Pai. Ou seja, a ideia não é coisa do outro mundo, essa questão de Zona Franca, nada mais, nada menos. Reside, ou seja, você delimitar uma área, você ter um perímetro, você ter uma área e fazer a instalação de empresas que gostam de benefícios fiscais. O grande norgórdio dessa questão, Fernando, existe na questão da renúncia fiscal. O que é que é? É a mesma coisa. Imagine por que é que criou-se a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, como é que você vai botar a Zona Franca de Manaus? Você criar em plena selva amazônica, criar uma fábrica da mais alta tecnologia, a parte de televisores do grupo LG, das grandes fábricas de televisores, fábrica de motos, a Honda, tudo no polo. Alexandre, essa é uma questão que a gente sempre debate aqui, sabe? A semana passada a gente conversou aqui, inclusive, com o professor Crispim Coelho, você deve conhecer, né? Claro, meu amigo. E aí, foi uma das perguntas que a gente fez, foi justamente esse o problema com o Thales também, o problema do sertão se industrializar. E especificamente Cajazeiras, né? A gente até falou semana passada que Cajazeiras é um polo educacional, que a indústria daqui é a educação, mas precisa também de indústria. Souza que já tem, né? Dá emprego, que gera renda, né? Seria uma das possíveis soluções? Exatamente, veja bem. Então, o que é que ocorre? Ou seja, essa ideia, ou seja, excelente, cai como uma luva exatamente para atender o que você está falando. O processo de você interiorizar a industrialização. Você tem a Sinep em João Pessoa, você tem lá em João Pessoa, Campina Grande, Campina Grande, João Pessoa, Campina Grande, aquela região do Brejo, e cadê o sertão? Só tem patos aqui, não tem nada. Então a questão da Zona Franca é você, quando instala, ou seja, uma Zona Franca, a empresa que vem tem benefícios.
E essa história todinha, eu digo que se deu um stand-by nessa questão dessa Zona Franca, porque exatamente está sendo discutido o que é mais importante do que é isso, benefícios fiscais. Está se resolvendo na reforma tributária. A gente tem que ver como é que vai ficar a reforma tributária, inclusive está sendo aprovada já no Senado essa semana. A proposta do governo é que ela seja aprovada esse ano, mas quem tem acompanhando está sabendo, não vai funcionar a partir de 2024, isso vai ao longo de quase 10 anos, vai para 2033, a gente tem que ver como é que fica esses benefícios, que na realidade o que ocorre com isso é uma chamada guerra fiscal. Os estados isenta imposto de uma empresa, o outro estado isenta de noite, ou seja, e as empresas ficam discutindo para onde vão. Então, na realidade, a ideia, ou seja, independente da reforma tributária, tem que ser para vencer os níveis regionais. Os grandes investimentos que você perguntando agora, chegando agora do fim do ano, tem chamadas as verbas de emenda, verba partidária, fica tudo dentro de João Pessoa e Campina. O sertão não fica com nada. Patos, Souza e Caseiro fica com nada. Então essa história, quando se coloca indústria, é para que você equilibre os níveis regionais, que ele é tudo centralizado lá. Eu acredito que essa ideia é uma ideia interessantíssima. Tem que ver como é que vai ficar as normas da reforma tributária para poder voltar a trabalhar, ou seja, da implantação da Zona Franca do semiárido. Ninguém pode deixar de prescindir nisso aí. Agora, outra coisa, como você estava falando, é a questão de indústria. Por que Cajazeira tem tão pouca indústria? Mas veja bem, a questão de indústria, no meu ponto de vista, pela pequena experiência que eu tenho, ele reside o seguinte, determinadas pessoas, existe pessoas, como você tem a pessoa que chama vocacionada, uma pessoa com conselho vocacionada para a área de mídia, tem pessoa que é vocacionada para a medicina, tem outra pessoa que é vocacionada para a área da ciência do direito, e tem regiões vocacionadas para determinada atividade, ou seja, Souza é uma cidade vocacionada para a indústria. Você chegando lá, qualquer pessoa, o souzense, de uma hora para outra, ele bota uma indústria. Lá tem indústria de laticínio, tem indústria de tubo de PVC, tem indústria, ou seja, de tudo que você imaginar lá, o souzense, ele é um empreendedor industrial por natureza. Agora, nós somos empreendedores o quê? A nossa história. A educação, ou seja, está isso. E você não consegue transplantar vocações. Olha o que eu estou dizendo. Aqui, não sei se vocês sabem, o próprio hoje deputado Jeová trabalhou muito para a questão de implantar um polo de confecções aqui. Queria colocar até no Parque de Exposições ali uma central de distribuição, ou seja, mas não conseguiu. Conseguiu isentar, ou seja, taxa de impostos na questão de confecções. O próprio ex-prefeito aqui, Carlos Antônio, tentou colocar um polo de confecções, não sei se você lembra disso. Está uma máquina parada lá no BPTran ali, ferrujando. Ou seja, a coisa não rolou. Ou seja, não tem essa questão de vocação, mas não quer dizer que não pode ter, não. E você vendo, o Léo sabe disso, acompanhando nosso trabalho. A gente tem um estudo aí, Fernando, não sei se você já viu, Rafael, chamado, um projeto lá na minha gestão da CDL aí, chamado Cajazeiros em Números. A gente puxa o ICMS de Cajazeiro, de Souza e de Patos. Interessante. A gente puxa esse dado e vê que Souza recolhe mais ICMS de que Cajazeiras. E a diferença está pouca. E quem resolveria isso, ou seja, para a gente deter a hegemonia econômica do Alto Sertão, não digo do Sertão não, porque Patos só tem 103 mil habitantes. Nós aqui temos 63. No caso, Souza tem 67, por aí. Então, o que é que ocorre? A gente precisa de uma indústria para implementar, para vencer, ou seja, para dar esse salto, para a gente se equiparar e deter a hegemonia econômica. Agora é o seguinte, isso depende de convencer. É outro assunto, e agora que eu vou sugerir para você, que é um curso que eu queria que deixasse por último, é um curso que a gente está fechando no Sebrae, assim, é um chamado Programa Líder, Programa de Desenvolvimento Regional do Alto Piranha, uma coisa uma revolução que está sendo em curso em Cajazeira, que exatamente trabalha para reverter isso. Mas na frente você pode me cobrar isso. Então, basicamente, essa história da industrialização reside nessa vocação. E a outra parte que eu falei, que estão falando na questão da Transnordestina, que eu comentei em você e off. Só deixa eu fazer uma pergunta antes para complementar essa sua fala aí, porque é o seguinte, a gente também fala muito aqui sobre a zona metropolitana, as zonas metropolitanas, que são o quê? São cidades polos, como Cajazeiras, como Souza, como Patos, e elas zonificam, né,
pega algumas cidades, por exemplo, Cajazeiras tem 15 cidades 15 municípios. 15 municípios, onde Cajazeiras é o polo. E a gente sempre compara, sempre que se trata desse assunto de industrialização, compara, por exemplo, com Cariri, onde houve uma zona metropolitana e ao invés de separar, de dividir as zonas, juntou Barbalha, Juazeiro e tantas outras, são 9, salvo engano lá. E seria uma solução também, talvez até melhor de que a Zona Franca, né? Ou menos burocrática, unir as duas zonas, unir a Zona Metropolitana de Souza e de Cajazeiras em uma só zona, a Zona Metropolitana do Sertão, por exemplo. Veja bem, são coisas, podemos dizer, praticamente eles convergem, mas são um pouco de distinção, ou seja, naturalmente isso tem que ser feito, essa questão da Zona Metropolitana, e vou dizer por quê. E tem que ser feito da união. Agora, por quê? Vamos falar em termos práticos. O que é que Mas essa proposta já está aí. Já tem avançado, agora falta concretizar. Mas em termos práticos, o que é que aconteceu há uns 2 meses atrás? Cajazeiras, ou seja, ela extinguiu o lixão. O que é que aconteceu o lixão? Esses resíduos estão sendo, por força de contrato, transportados para Souza. Aí onde a história onde é que entra a Zona Metropolitana de Cajazeiras? O município Cachoeira dos Índios, de Bom Jesus, aqui pertinho, de Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, Iraúna, ou seja, centralizam essa concentração de resíduos sólidos e depois faz uma distribuição. Aí uma das funções da Zona Metropolitana. A questão mais específica, ou seja, de defeito de desenvolvimento, é a questão de imposto da zona do semiárido, do semiárido, Zona Franca do Semiárido. Esse aí, ou seja, que vem trazer empresas do Brasil todinho. O cara sai lá do Rio Grande do Sul, o cara do Pará e vem para cá. Esbarra nesse problema, porque você sabe, muito mais do que eu, que sempre que tem uma empresa, algum negócio que vem para cá ou para Souza, fica a briga. Fica Souza e Cajazeiras brigando para onde vai. E se unisse essas zonas, acabava essa briga, né? Porque ia se tornar uma região só. Veja bem, eu costumo dizer, eu tenho muitos amigos em Souza, já tinha... Até o próprio aeroporto, você falou, tinha uma briga para poder ir para Souza. Veja bem. Medicina e entre outras coisas. Veja bem, isso aí eu costumo conversar com muitos amigos de Souza. Por exemplo, o presidente hoje digo por brincadeira, o presidente da Federação da CDL, que é chamado Netinho, ele é de Souza. Eu estava lá dizendo que quando terminou o evento, eu digo, é chato, vou pegar um avião agora em Brasília, vou descer na Grande Cajazeira. Por brincadeira a história. Mas é realidade. Peguei o voo 4h30 da manhã em Brasília, aí chegou em Recife, Cajazeira. Dizendo por brincadeira, mas o que é que eu quero dizer? Brincadeira à parte, mas geralmente a minha tese é o seguinte: tem que acabar com essa questão, essa questões minúscula de bairrismo atrasado entre Souza e Cajazeiras. Ontem mesmo eu percorri esse trecho Souza e Cajazeiras, eu vi lá do Distrito Industrial de Souza, Fernando. Você pode medir lá do Distrito Industrial de Souza, aqui a fábrica do nosso Eliomar Júnior, Troncos Paraíba ali, são 32 quilômetros, cara. Nós estamos juntos. E tem uma cidade no meio, né? Cidade no meio. Então é o seguinte, a história da disputa de Cajazeira, eu costumo dizer direto, só dá certo no futebol, no Atlético e no Souza. A gente Tatico e Jorge Abrantes lá, o menino lá. Para brigar no futebol, porque futebol quem puxa... Tem cidade que tem, Campina tem 13 Atléticos, né? Pois é, mas faz parte, quanto mais rixa, mais o futebol desenvolve. Mas na economia, não. A economia de Cajazeira, como Souza, elas não podem disputar, elas se complementam. Então a tese correta é essa. E já muita gente já mudou essa história. Eu sei que o pessoal, brincadeira, a parte negócio de futebol, mas aí não tá. Aí a história, ou seja, chegando uma coisa que dá para Cajazeiras, vai para Souza, ou seja... Você vê a perspectiva de empresários mesmo. Eu tenho contrato de Souza que vende em Cajazeira aqui muita coisa. E muito de Cajazeira vende de Souza. Ou seja, elas se complementam. Eu acho que isso é um erro histórico. É uma questão. Corrigido mas isso aí, com a nova geração de novos empresários, novos gestores, a coisa está mudando. Não tem nada que está brigando. Uma coisa vem para lá, outra vem para cá. Mas na realidade a pessoa fica brigando. Por exemplo, essa luta que a gente teve aqui por mais de 23 anos para trazer essas linhas aéreas. Fica, mas na realidade é uma questão estratégica, porque quem sai primeiro levava na frente. Isso aí tinha que ser. Ou seja, mais outros institutos que tem que vir para lá, outros empreendimentos, se chegou, a gente tem que entender. Mas a ideia é essa, ou seja, o Souza, em termos de economia, eles não competem não, eles se complementam.
Só falta botar em prática essa medida de juntar as duas zonas, né? Exatamente. Aí onde é que fala? Aí onde é que entra a história? E, porque não me engano, deve existir a Associação dos Municípios do Alto Sertão Amárspe. Acho que existe ainda, não existe? Isso é tarefa para fazer. Os prefeitos se reunirem e trabalhar nisso. Porque eu dei uma pesquisada sobre essas zonas, realmente ela limita muito. Porque a zona fica limitada de forma legal, né? Ela fica polarizada. Se você une... e sempre é um exemplo excelente, esse que eu já citei antes, do Cariri, que está toda duplicada, né? Você chega em Milagre, já vai para você chega ali, o Crato, você chega, quem vai para Brejo do Santo, chega na entrada, você sai na entrada de Brejo do Santo, você chega lá em Barbalha, lá. O que é que eles chamaram, que você está dizendo, os 9 municípios? Eles chamaram, inclusive, nesse curso que eu vou falar para você, o líder Cariri, um dos facilitadores lá falou como foi que o Cariri deu aquele salto de desenvolvimento, criaram o chamado Pacto do Cariri, ou seja, lá. E exatamente que foi a fusão do chamado daquelas 3 principais cidades, Crato, Juazeiro e Barbalha, o chamado Crajubá. Que virou zona metropolitana. Quem conhece, quem anda no Cariri, sabe o que é Crajubá. Foi a base de tudo, que é uma revolução. Hoje, em termos de Ceará, ou seja, as maiores potências, as regiões que mais desenvolvem, os tempos do Ceará, é o estado ou seja, é o Cariri cearense, o estado do Juazeiro do Norte. E o que você falou sobre vocação, né? Barbalha é mais medicina, Juazeiro é comércio, né? Então, mas tudo condensado na zona metropolitana. Mas a saída é essa. Só desenvolveu dessa forma depois que ficou a zona só. Uniu as forças, né? Que é parecido com aqui. Lá ficou a zona metropolitana do Cariri, né? Exatamente. Aqui também tem as zonas, mas infelizmente o pessoal insiste. Eu particularmente nunca vi nenhuma proposta oficial de algum parlamentar nesse sentido de unir, né? De unir. Pois é, mas existe legalmente aquela história no Brasil, tem no papel, mas efetividade não existe. Mas tem que fazer. Olha o caso específico que eu citei agora, a questão do resíduo sólido. Tem a questão de lógica, você tem que juntar o sólido no local e transferir. Aí tem um aterro sanitário em São José de Piranhas, um aterro sanitário em Cachoeira dos Índios, um aterro sanitário em Bom Jesus e outro em Cajazeiras. É coisa de português, brincadeira à parte. Não funciona, cara. Tem que ter um para centralizar, a questão de lógica. Como é que se resolve isso? Uma palavra só, sim. Gestão. Verdade. Meu irmão Alexandre, tem mais uma participação aqui de Luiz Ricardo, nosso patrocinador. Grande Luiz. Grande Luiz. Ele pede para você falar um pouco sobre uma solicitação que você fez da instalação do escritório da Codevasf. Aí pediu para você falar um pouco sobre isso aí. Veja bem, um abraço aí, Ricardo. Prazer participar do programa. É uma honra muito grande atender aí a sua pergunta. Veja bem, um dos grandes desafios, Fernando, que nós temos aqui, o sertanejo tem, é a questão dessas águas de São Francisco. Eu vou dizer por quê. A nossa responsabilidade é muito grande. Essa luta de transposição da água do São Francisco, ela já vem do século XIX, de Pedro II, do imperador. Tá entendendo? De fazer, ou seja, essa questão de transposição das águas. Lá por volta de 1800... Sempre que tem alguma seca férrea... só se lembra, é como o brasileiro, só lembra quando morre gente. Como você está falando, na questão que a gente falou em off aqui no Mercado Central, que é um barril de pólvora, só os brasileiros só resolve quando dá o problema. Segundo Império pensou, Vargas, no regime militar também se pensou, mas... Pronto, mas quem efetivou, queira ou não queira, sem das devidas razões, só sei que a água chegou. E nós fizemos um seminário aqui o ano passado, em março do ano passado, ou seja, o que fazer com as águas do São Francisco. É o que exatamente Ricardo está falando, ou seja, nós gastamos hoje, em termos, sem contar o ramal do Apodi, que vai aqui agora de Barrais de Caiçara até o Rio Grande do Norte, foi a preços atualizados ser em torno de quase 12 bilhões de reais. Essa água chegou e essa água está passando. Sim, atualizado. Com os túneis, com tudo, era um projeto de 6, passou para 8, foi para 10, foi recalculado na questão lá do projeto aquelas apurações das irregularidades das construtoras aí, computaram tudo isso. Então, na realidade, essas águas, ou seja, tem que ter um benefício, cara, ou seja, dinheiro da União. E essa água está passando, estamos igual a Chico Buarque, Léo, vendo só a banda passar, nós estamos vendo a água passar, não, tem que utilizar. Então, na realidade, ficou-se, ou seja, de discutir o que fazer com essas águas. Ou seja, aí onde entra a pergunta dele. O que é que ocorre?
A gestão dessas águas, Fernando, você deve saber, ela é basicamente feita por um órgão chamado Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Ela que é a grande gestora, ela que está atuando junto com o Ministério para definir qual é o preço do metro cúbico da água. Quem pensou que a água do São Francisco ia ser de graça, pode tirar o cavalinho da chuva, vai ter um preço. Porque o custo de bombeamento é um custo altíssimo. Então, o que é que ocorre? A Codevasf, ou seja, para você fazer, por exemplo, 10 ou 5 hectares para você querer irrigar, hoje, por força de lei da concepção do projeto, ele só é para consumo humano, animal e para microprodutores, chamadas aquelas vilas produtivas rurais. Você deve ter visto falar, tem aquelas vistas mais do canal. Mas o empreendedor, o pequeno empreendedor que ele querer colar, você não, eu quero, por exemplo, como um cara em Sousa está botando uma vinícola, plantar uva, vai produzir vinho. Que maravilha. Ou seja, o cara vai tirar água, ele tem que pegar a outorga d'água. Quem dá a outorga d'água é a Codevasf. A Codevasf está onde? A Codevasf está lá em João Pessoa. A Codevasf tem que estar aqui, é a mais do São Francisco, mas por questão burocrática e questão de política, por que razão? Não nos interessa. Realmente quem trabalha com empresário, com negócio, quer que resolva. O que é que nós estamos pedindo que o Ricardo está falando aí? Nós fizemos um ofício, entregamos ao senador Efraim Filho, é bom que se diga que Efraim Filho, foi quem designou, ou seja, esse superintendente da Codevasf, aqui na Paraíba, no Nordeste, que inclusive é filho de um cajazeirense chamado Irlen Guimarães, esse engenheiro, um colega nosso engenheiro, é Irlen Filho. E nós estamos pedindo, ou seja, que ele, ou seja, adote providência para colocar um escritório de representação, não só da Codevasf, mas também de outro instituto, Ricardo, que chamado INSA. O que é isso? Instituto Semiárido. Olha a pergunta. É lá em Campina, né? O Instituto do Semiárido era para ser situado a sede do Semiárido. Está lá em Campina Grande, no Agreste. Não sei o quê, porque mudaram os conceitos, mudaram até a geografia para botar o INSA lá por questão de acomodação política, cara. Quem tem que resolver apoiar essas grandes causas da implantação desse grande desafio das águas do São Francisco são essas duas instituições, rapaz. O INSA, responsável por angariar recursos, no caso da tecnologia, da ciência e do apoio, e a Codevasf na parte da logística, na parte da gestão. Então, nós estamos pedindo aí, já formalizamos, o senador Efraim, inclusive, consultei com ele lá em Brasília, para definir essa coisa. Ele está, ou seja, presidente da Comissão da Frente Parlamentar do Comércio, ficou dando uma resposta, por exemplo, até o fim do ano. Mas nós estamos pedindo isso. Você entendeu? A gente precisa que não traga, ninguém quer que tire o INSA, não. Nós não temos poder para isso, de Campina Grande. Ninguém quer que tire a Codevasf de uma pessoa. Agora precisa de um escritório de representação em Caseiro. Por quê? O cara que for pedir para criar, para implantar os seus 15 hectares, para fazer irrigação, para plantar melão, para plantar uva, o que quer que seja, que lá em Petrolina dá, por que é que aqui não dá? Mas ele vai ter que João Pessoa pedir uma outorga d'água? Não funciona, isso é um desrespeito para quem produzir. Então não pode cobrar do sertanejo que você não está usando as águas, se o sertanejo, se o produtor não tem as condições. O objetivo desse pedido basicamente é esse. Muito bom. Jonatas Pessoa, meu primo, engenheiro, inspetor aqui de Cajazeiras, estava falando aqui, o canteiro da Alia, em Bom Jesus, será a sede da Codevasf Nordeste, depois que a empresa se desmobilizar em mês 6 de 2025, já está definido. Olha aí, uma grande notícia, ou seja, que coisa boa, o canteiro, pelo menos você está partindo do princípio da racionalidade. Ou seja, quem sabe aqui que aquele setor ali, para São José de Piranhas ali, tem uma casa de apoio, dependendo do que tem ali, né? Era exatamente um acampamento da empresa que construiu aquele túnel ali. Ou seja, tornou aquele empreendimento, ou seja, aquele investimento que podia ser desmanchado, jogado ao fim social. Né? Olha a notícia. São dois problemas. Primeiro, que aproveitou a estrutura. E segundo, uma notícia boa, e vou ter até que ligar para ele em off, pegando detalhes disso, que isso não é importante, não. É importantíssimo, ou seja, e nós temos. Eu nem estava sabendo dessa informação. Informação primeira mão, vai ver que nem o senador está sabendo. Que não comentou comigo, ou seja, primeira mão. Nós temos aqui praticamente na nossa irmã aqui, Bom Jesus, vizinha, que é a Grande Cajazeiro, a região metropolitana, que a gente acabou de fazer, nós vamos ter a sede da Codevasf Nordeste. Porque a Codevasf São Francisco, tudo basicamente, e joga para lá, para Petrolina, né? aquele setor lá do São Francisco, até Minas Gerais lá. Alexandre, você começou a responder, eu interrompi, entre outros assuntos, mas
A Transnordestina, o braço da Transnordestina. E eu gostaria de só acrescentar mais uma informação, né, sobre isso, que eu até fiz uma coluna sobre esse tema, que foi a criação da Zona Ambiental de Serra do Teixeira. Não sei se você está por dentro. Sim, estou sabendo, exatamente. Foram 9 distritos, né? Maturéia, Teixeira e mais 7 municípios que foram criados nessa zona ambiental, que passou a ser administrado pelo Instituto ICMBio, né? Instituto de Meio Ambiente Chico Mendes, e já delimitou essas áreas de minério. Então, porque se não tem delimitado, não podia mais fazer. Exatamente. E aí, acho que entra para complementar justamente essa parte que você disse, né? Da Veja bem, está chegando atrasado, mas está chegando, ou seja, efetivamente está chegando, ou seja, finalmente, ou seja, o bioma Caatinga está sendo zoneado. Já era para ter sido há muito tempo. E agora tem dois aspectos nesse processo. Primeiro, a questão de você ser o zoneamento do bioma. Você tem uma região, você não sabe nem o que é, qual é o espaço que contempla o verdadeiro bioma, que você falou nessa área, e além do mais a questão que vincula, ou seja, a propriedade do minério. Isso existe, eu não sei se ainda existe esse órgão ainda, se foi mudado, o Brasil quando muda de governo, muda o nome do órgão, chamado DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, que cataloga essas minas passíveis de exploração. Então, o que é que ocorre? Voltando à história da Transnordestina. A Transnordestina, sabe, é um ramal que tem, no caso, vem lá de Eliseu Martins, no Piauí. Ele tem uma bifurcações aqui em Salgueiro. Salgueiro ele tem aqui Missão Velha para o Porto do Pecém. Lavras da Mangabeira, né? Mangabeira e fica sentido Porto do Pecém do Ceará. E de Salgueiro você tira para Pernambuco. Inclusive você fala que as coisas são difíceis para cá, não, mas tem um problema aí grande. O trecho Salgueiro, no caso Suape, que é Pernambuco, é o Porto de Pernambuco, praticamente estava cancelado. O governo anterior, no apagar das luzes, não foi se o governo Bolsonaro, cancelou por razões estratégicas, não sei, alguma coisa. E a governadora que entrou lá, Raquel Lira, está brigando e resolveu essa semana que no novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, está incluindo esse ramal. Agora, o que é que ocorre? Quando se fala nessa questão de implantação de ferrovia, isso é que você tem que ver a questão seguinte, vem de quê, vai para onde e vai servir para quê? Nesse caso que tem o específico lá, que tem essa Transnordestina, que sai em Eliseu Martins, tem um chamado polo gessífero lá no Piauí, ou seja, essa parte de gesso, você desce para o porto com esse gesso e você sobe com um produto manufaturado, que no caso, nesse ramal para Recife, você sobe com carro, com veículos pronto, que no caso a fábrica da Jeep que tem em Goiânia. Então, no caso aqui também no caso específico aqui do Ceará, ou seja, tem vários outros produtos, tem interligação. Aí pergunta, agora, por que razão você vai pedir, qual o argumento técnico, queira ou não queira, você está falando de investimentos de bilhões altíssimos, investimento, ou seja, desenvolvimento estratégico. Não se brinca com desenvolvimento estratégico, não, você tem que saber qual é a razão. Por quê? Qual argumento aí, Alexandre, que você quer colocar um ramal aqui, que tem logo aqui perto de Missão Velha, como diz o Matuto aqui, fazer uma sangria, uma derivação de Missão Velha, passando Cajazeiras no sentido Souza, passa ao lado da BR-230, até o porto que eu falei, chamado Futuro Porto de Águas Profundas, em Mataraca. É o porto que vai substituir o Porto de Cabedelo. Então vai transportar o quê? Vento? Então aí é onde entra a história da questão do polo que eu estou falando, do polo mineral. Polo de mineral, ou seja, o polo de minério. E você tem que estudo de japoneses aqui, não, chineses, estiveram aqui há 15 anos, levantaram, mapearam, levantaram as amostras e foram embora e sumiram, e ninguém sabe disso. Então eu já estive conversando sobre esse assunto com o prefeito, o Zé Aldemir, e a gente estava agendando uma reunião com o presidente da FIEP, Federação das Indústrias da Paraíba, que é o Buega Gadelha, irmão do Marcondes Gadelha, irmão do saudoso Salomão Gadelha, para ver que ele falava nessa ideia da linha, da questão da implantação do ramal da Transnordestina. Mas além do ramal da Transnordestina, ele não pode pedir só para isso, não. Ele tem que dizer qual é a viabilidade, quantas toneladas vai transportar mês. Claro, isso é um estudo de engenharia, de viabilidade econômica e técnica, isso não é fácil. Mas aí onde é que tem a história, nós poderemos agregar, ou seja, a Transnordestina, ou seja, para exploração, uma possível exploração
nesse polo de minério aqui que tem entre Cajazeiras e São José de Piranhas, que foram feitos estudos, e agora com essa informação que você me passa, com esse novo zoneamento, deve ter o Departamento de Minas, o Ministério de Minas e Energia, já deve ter alguns dados de levantamento desse volume, se é viável a exploração de minério de ferro. Show. Alexandre Costa, dá mais um minutinho para você dar uma respirada, tomar uma aguinha, comer, degustar um pouquinho da Gluck aí também, para a gente falar de mais 3 parceiros que a gente tem. Primeiramente falar da Polymix, né, Fernando? Concreteira. Meu cliente também. Sou cliente dele também. Cliente também, né? Pois é, e Cajazeiras precisava disso, né? Uma concreteira local aqui para atender, melhorar a qualidade, né, Fernando? A gente, e Alexandre Costa, a gente que é da área da construção civil, né? Porque antes a gente tinha essa dificuldade, graças a Deus, Pedro, com sua empresa Polymix, né? Vem fazendo um bom trabalho. Quem precisar na sua obra, né, Fernando? Sim. De qualidade, preço baixo, pode contactar a Polymix. Um forte abraço para Pedro e todos dessa empresa maravilhosa, nossos parceiros aí. Também falar um pouco da Caja Gelo, de Tiago e Natália, né? Tiago, nosso irmão maçom forte, gente boa demais. Caja Gelo que também é picolé, né? Picolé, que é a Cajá Sorvetes, né, também. Na cidade, acho que todo mundo já conhece a Cajá Sorvetes, né? Isso, exatamente. Tem qualidade. Excelência. Fica ali no bairro da Esperança, né? E tem por toda a cidade, né? Nos carrinhos também, o pessoal. Sim. Então, tanto a Cajá Gelo como o Cajá Sorvetes, nosso amigo Tiago, um forte abraço, agradecer essa parceria maravilhosa. E no calor que tá, hein, Alexandre? Cai bem, né? Perfeito, perfeito. E o gelinho no whiskyzinho no Campari, hein? Não fale, não. E também mandar um abraço para Cajamar, Marmoraria, né? Do nosso irmão maçom Assis. Mais uma da construção civil, né? Isso, da construção civil. E aí é excelência, né? Porque é nosso amigo não, mas a Cajamar... Top, qualidade, né? Preço baixo, alta qualidade. Tem umas produções dele de... Tem no Instagram, de igreja, né, Fernando? Tem umas produções dele de igreja, de alguns templos religiosos, que é fantástico. Os palcos de mármore é algo sensacional. Vale a pena, pessoal. Quem precisar na sua construção, na sua reforma, né, na sua casa. Já junta tudo. Aí a gente já tem o panorama todinho. Exatamente. Compra o material lá na Piranhense, faz o concreto lá na Polymix e coloca o mármore lá na Cajamar. Isso, perfeito. Forte abraço para nossa amiga Assis, seu irmão Fábio também. Cajamar, né? Qualidade e preço baixo. Como um lanchinho lá na Gluck. Na Gluck, com 20% de desconto. Toma um Campari lá, um chopp também, né? 20% de desconto. Tá certo. Então, um forte abraço. E aproveitar a deixa aqui para também... Tem mais gente interagindo aqui, Alexandre. Vamos lá. Só elogios para você. Nosso grande amigo Luciano Copper, né? Tá dizendo aqui, grande Alexandre Costa. Sempre presente nas grandes lutas em favor de Cajazeiras. Olha aí. Obrigado, Luciano. Maravilha. Obrigado pelo reconhecimento pelo nosso trabalho. Você também é um grande parceiro disso. Você faz parte dessa história, Luciano. Faz parte. E Fábio Barbosa, né? Do Lojão da Cerâmica. Outro fera. Aí, presidente Alexandre Costa. Olha aí. Exatamente. Inaugurou aí um grande empreendimento de nível, seja de Brasil. Não fala quem teve a oportunidade de conhecer o... Infelizmente eu estava viajando, fui convidado. Barbosa Home vale Center, a pena. Não fica a dever nenhum empreendimento. Excelência, né? Excelente. Top. Parabéns. De linha. Alexandre, Aí só para finalizar, Fernando, aqui a interação. Sim. Perdão. Vitor Dantas pergunta ao amigo Alexandre Costa como é participar do projeto Líder do Sebrae. E mande o meu abraço. Agora vai. Olha aí. Valeu, Vitor. Vamos falar já disso. Obrigado pela lembrança. Doutor Gil Santos, né? Advogado, nosso irmão maçom também, está na audiência. Boa noite. Pode falar sobre a faixa de exploração de lítio que atinge parte da região de Cajazeiras? Isso aí é novo. Entra justamente no tema que você disse, né? Exatamente. Então vamos por partes, né? Vamos por parte. Vamos começar por onde aí? Vamos começar. Eu queria que você falasse, Alexandre, sobre... Que foi uma das curiosidades que surgiram, né?
Um empreendimento foi anunciado aqui como o primeiro da cidade, né? Que foi os condomínios fechados que chegaram aqui, né? E acho que você participou também. Você participou de muita coisa aqui em Cajazeiras. Mas acho que você está por dentro também do processo de implementação do Reserva Cajazeiras, né? Que é... Acho que no Sertão tem poucos, né, empreendimentos, mas Patos já tinha, Cajazeiras já... Ou Souza já tinha. Mas estava faltando Cajazeiras chegar a esse tipo de empreendimento, de negócio, né? Bem, veja bem, o caso específico do Reserva Cajazeiras não estou sucesso absoluto, né? Eu sou também parceiro. Isso. Sou parceiro desse empreendimento com um grupo de empresários de Caruaru, é o César Jacinto, da empresa Acei Lima. Ou seja, é um caso aí de sucesso e a gente praticamente está inovando. Nesse caso específico, a gente tem a parceria já que a gente entrou com o terreno, ele entrou na gestão, que era o Invest, nos outros empreendimentos que a gente tem, no loteamento Joca Claudino, no loteamento Brisa Leste, no loteamento, o caso do nosso Jardim América, todos eles, a gente tem uma parceria, a gente que tocava o empreendimento. Esse aí como é um empreendimento novo, é um know-how, uma expertise, ou seja, já desse grupo, que é de Caruaru, que já tem isso, lá está implantando lá em João Pessoa, está implantando lá em Petrolina, e ele está trazendo aqui, ou seja, basicamente um novo conceito de condomínio fechado. Todo condomínio fechado já existe em Souza, mas esse aí ele é inovador porque ele tem 2 portarias. Geralmente um condomínio fechado, por questão do custo, tem uma. Lá ele tem duas portarias. E na realidade esse investimento é um conceito novo, academia, piscina, ou seja, que muita gente analisava, até mesmo a gente, nossas perspectivas mesmo interna, antes dessa parceria, rapaz, será que Cajazeiras já comporta? É a dúvida de todo empresário sério de investir. Será que comporta uma coisa disso? Não é alto demais, não. Se o cara acreditou e viu, nos chamou para parceria, nós vamos. E fechamos a parceria. E hoje praticamente é um sucesso. Já está vendido praticamente 85% dos 360 lotes. Logo na inauguração já foi estouro de vendas. Estouro de vendas. Então, basicamente é um conceito novo. São 2 anos para implementar. E quem teve a oportunidade de ver lá já está de vento em popa. Tem gente lá, dependendo do contrato, já pode ir construindo sua casa lá. Eu mesmo separei 3 lotes lá para mim. Não sei se a mulher quer ir para lá, mas na realidade é o futuro. Eu digo brincando, mas é o futuro, queira ou não queira. Quando o conceito, você sabe, o mundo hoje, o Brasil hoje, é um mundo como um todo, é questão de segurança. Você tem que se programar onde é que você vai morar. A maneira que você entra, que você sai, para você criar seus filhos, as crianças. Lá. Então isso aí tem tudo isso. Isso é um conceito novo. Quando se fala nisso aí, em termos de investimentos imobiliários, tem uma palavra que define tudo isso, chama-se tendência. Então a tendência hoje do mundo moderno, ou seja, dos investimentos imobiliários, são ambientes praticamente fechados e de segurança. Hoje praticamente você não tem segurança na rua. Você pode andar numa cidade, até como João Pessoa, ou seja, no Rio de Janeiro, você tem que andar num carro blindado. Você sai de casa, não sabe se volta. Então isso é esse novo conceito que mudou também a questão da pandemia, que mudou o novo conceito. As pessoas antigamente não tinham home office. Hoje você praticamente trabalha em casa. Você já pensa mais de ficar em casa. Então, dentro desse conceito ultramoderno é que surgiu o Reserva Cajazeiras. E a prova disso, resumo o que você está dizendo. Logo no lançamento foi sucesso de vendas. E dentro desse prazo previsto, ou seja, nos primeiros daqui a 2 anos, nós estaremos já inaugurando e entregando o Reserva Cajazeiras. Eu acredito é o empreendimento, talvez um dos maiores empreendimentos e mais inovador de Cajazeiras da atualidade. São quantos lotes lá? 360 lotes. Maravilha. Aí o que ficou pendente aí, vai bom responder aí. Isso, exatamente. Vitor Dantas pede para você falar, manda um abraço e pede para você falar sobre o programa Líder, que você até tinha citado no comecinho do programa, né? Vamos lá. Ou seja, eu acho que Cajazeiras, quero agradecer essa intervenção do nosso líder, a gente se trata assim como o líder companheiro lá, show. Líder ao longo de 8 encontros lá no Sebrae, que a gente se reuniu lá no Sesc Senat. A gente, seja uma proposta inovadora do novo sistema do Sebrae, que eu acredito, não sei se vocês já fizeram o Empretec, você chegou a fazer o Empretec? Vou fazer no próximo. Então, você chegou, Léo, a fazer o Empretec? Não.
Você sabe o que é? É nova roupagem da questão do, segredo, do né? líder. Segredo. É sigiloso. É nova roupagem, é o seguinte. Agora, na realidade, essa questão do líder vem num momento ideal, viu, Vitor? Eu agradeço até a sua sugestão e vou dizer por quê. Cajazeiras, no momento, ele vive um boom. Tem gente que diz que em boom de desenvolvimento, tem gente que diz, rapaz, você fala demais, não tem nada disso, tem coisa errada. Claro que tem coisa errada, tem que ter melhorar, mas você tem que acreditar. Como é que você acredita? Você acredita com números. Como é que você acredita com números? Investimento, você não devia dizer não. Ou seja, você puxando os investimentos nos últimos 3 anos para cá, Casas Bahia, você pegando aí... Duas redes farma. Rede farma. Tem aqui a loja do construtor. Vieira Aço que implantou, já está sufocado, quer comprar outra área maior, você veja. Menos de um ano já está querendo ampliar. Ou seja, Duas Pague Menos, ou seja, queira ou não queira, Cajazeiras vive um boom de desenvolvimento. Essa questão desse empreendimento, que é um termômetro grande, ou seja, da área imobiliária, um lote relativo, um poder relativamente alto, ou seja, praticamente sucesso nas vendas, mostra que bate exatamente com as estatísticas. No projeto que eu falo, Léo, na questão do projeto Cajazeiras em número, tem a questão da renda per capita, ou seja, o PIB per capita do Cajazeirense ele é maior do que, inclusive, o de Souza. Ou seja, traduzindo em números... Thales falou sobre isso. Isso é bem claro. E traduzindo em números, o Cajazeirense tem mais dinheiro no bolso do que o souzense. Nem é a questão da questão do bairrismo, não. Mas são números, realidade, são números do IBGE. Quero falar nisso. Aí a questão é o seguinte também, Cajazeiras e Souza. Por que é que o Matheus ele é um nível mais avançado que o Souza maior? É porque o diretor do Matheus que está inventando não são números, são empresas que trabalham em cima de projeções. O faturamento está quase acima da média aí de Cajazeiras. Então esse boom imobiliário de Cajazeiras, você tem que ver que é uma cidade diferente. Agora você tem que ver o seguinte, Cajazeiras lançou as bases do seu desenvolvimento. Nada acontece por acaso, nem muito menos desenvolvimento estratégico. Raciocina aqui comigo, vocês que estão ouvindo aqui, essa legião de ouvintes aí, pelo que você fala aí, tem muita gente com a gente aqui, né? Tem e vou gente. Dizer, o negócio aqui, Léo, não é fácil não. Em pleno domingo, em plena quinta-feira, feriado, e nós estamos aqui, esse pessoal escutando, deve ser bom. E só gente de qualidade, né? Qualidade, exatamente. E possíveis entrevistados, né? Daqui a pouco também, né? Pois exatamente, gente boa. Vitor, só tem a qualificada, tem o Fábio lá do Lojão. A audiência qualificada, o Ricardo aí, todo mundo aí. Então, o que é que ocorre? Imagine uma cidade, veja bem, que as pessoas você tem que botar os pés no chão. Cajazeiras, queira ou não queira, é uma cidade relativamente pequena. Nós temos 63 mil habitantes. Mas raciocina aqui, bota sua cabeça para funcionar, Fernando, e ouvintes aqui do nosso Oxipod. Onde é uma cidade dessa que tem 5 universidades, dessas 5 universidades tem todos os cursos de engenharia, de medicina, de direito, de farmácia, tem 2 cursos de medicina, uma cidade com 61 cursos privados e cursos públicos. Uma cidade dessa que tem um instituto de médico legal. Estou falando de estou falando de equipamento, de infraestrutura das cidades, ou seja, uma cidade dessa que tem linhas aéreas regulares, uma cidade dessa que está em fase de implantação de uma fundação parque tecnológico, tem gente que às vezes não sabe nem o que é isso às vezes, mas isso é uma cidade, ou seja, está diretamente ligado com a função educacional dela. Ou seja, uma fundação parque tecnológico só tem João Pessoa e Campina Grande, não tem mais não. Ou seja, nós temos tudo isso, é isso aí, Vitor, que está pavimentando, ou seja, o desenvolvimento. Você, para desenvolver, por exemplo, na questão de turismo, não, você tem que ter turismo, não é isso não. Você, para ter turismo, você tem que ter infraestrutura, você tem que ter hotel, você tem que ter restaurante, você tem que ter estrada, você tem que ter iluminação, você tem que ter bom atendimento. Então, na conjuntura, na macroeconomia, quando você fala em desenvolvimento estratégico, você tem que ter as bases para isso. Ou seja, Cajazeiras lançou essas bases, já tem. Ou seja, você pensando direitinho, eu não conheço uma cidade com 63 mil habitantes, tem essas coisas todas, não. Verdade. Ou seja, nós temos base, sustentação de investimento para crescer. Agora, onde é que eu estou dizendo a questão útil, onde é que entra a questão do programa Sebrae, o programa líder do Sebrae? Veja bem, o Sebrae, ou seja, uma das maiores instituições fomentadoras de empreendedores, talvez da América Latina, talvez do país, do mundo aí. Então, o que é que ocorre? Tem o Empretec, aquela formação do empresário, a maioria desses empresários que estão aí participando, outros líderes que já estão foram no Empretec.
E não conta o segredo não, viu, Alexandre? Vai ter que ir. Olha o Léo aí olhando para mim ali. Então, o que é que ocorre? Então, surgiu aqui o programa Líder. O que é o programa Líder? O programa Líder do Sebrae. Aí, por que instalou-se esse programa Líder do Sebrae? O programa Líder do Sebrae é um projeto, na realidade, em termos comuns, ou seja, era para montar um plano de desenvolvimento econômico regional. Só com novos conceitos, tirou-se a questão do plano de desenvolvimento, questão de agenda, uma agenda de desenvolvimento regional, o que é? Ou seja, um projeto que, ao longo assim, de 8 encontros, que o Sebrae selecionou, não é para formação de líderes. Ele identificou, ele pescou, ele garimpou as pessoas que têm exatamente, faz esse trabalho naturalmente. E dentro desse trabalho, ou seja, que foram criados, ou seja, essa agenda de desenvolvimento econômico através de vários eixos de desenvolvimento, ou seja, e nós vamos apresentar o eixo, ou seja, o eixo de desenvolvimento da educação, que é a nossa cidade, o eixo de desenvolvimento da tecnologia e inovação, eixo de desenvolvimento do comércio, ou seja, vários eixos, ou seja, que vão propor, que vai lançar, ou seja, dar sugestões para que, ou seja, os gestores e a própria classe empresarial adotem posturas de desenvolvimento da região. Então, esse projeto, ele reside basicamente numa premissa o chamado desenvolvimento sistêmico. O que é o desenvolvimento sistêmico? O desenvolvimento sistêmico é aquele que você não adianta... Esse projeto é um projeto de desenvolvimento do Alto Sertão. Olha o nome que eu estou falando. Nós não estamos trabalhando para desenvolver Cajazeiras em si, não. Nós estamos para desenvolver o Alto Sertão. Então é o seguinte, que o desenvolvimento sistêmico, ele abrange como um todo, você cresce como um todo. Volta aquela história. Souza faz parte, não está nessa região, mas faz parte da macro-região e queira ou não queira, ele contribui para o desenvolvimento. Então não faz sentido aqui concentrar, Fernando, ou seja, os investimentos, altos investimentos aqui em Cajazeiras e deixar cidades pequenas de fora. Não adianta você ter uma ilha de desenvolvimento e deixar várias pessoas por fora com desenvolvimentos sofríveis. Não é isso. Então, esse programa Líder está sendo concluído agora na última semana aqui de novembro. Esse trabalho ele vai ser condensado num estudo, é um trabalho que vai ser apresentado, vai ser convidado o governador, as autoridades, o presidente da Assembleia, os nossos deputados, o nosso prefeito, ou seja, para ver, ou seja, como é que se une forças para implementar esse projeto. Em suma, o que é o programa Líder? O programa Líder está dizendo, ou seja, fazendo o que a gente já fazia. Quer dizer, determinada norma de estratégia que um dos palestrantes lá que falou, que criou a questão se não me engano dele é o Cícero Nunes, que criou o Pacto de Desenvolvimento do Cariri, que na época eu trabalhava lá, eu tinha um contrato com a extinta empresa Coelce lá, exatamente a gente praticamente faz aqui. Ou seja, essas conquistas que eu falei para você, como o IML, essa questão do aeroporto, essa conquista que a gente fica lutando para implementar, essa outra bandeira que a gente está levantando, que é a questão dessa transnordestina e a implantação do polo ferrífero. Ou seja, são técnicas, são prioridades, são agendas que vão ser eleitas e apresentadas para desenvolver isso. Ou seja, casou com uma luva. Cajazeira já está em desenvolvimento, agora você vê lá. Você vê o nível das pessoas que estão lá, é profissional liberal, são professores, são... E causa um impacto regional muito grande, muito né? Grande, ou seja, são pessoas de mais alto nível, ou seja, no caso que trabalham lá, que já são vinculados, trabalham nessa área. Ou seja, eles galvanizam o apoio e focam ações, ou seja, o negócio estudado. O que a gente fazia empiricamente dessas grandes conquistas, tecnicamente nós vamos apresentar através desses eixos de desenvolvimento agora, na primeira semana de dezembro. Sintam-se convidados. Obrigado. Inclusive os ouvintes. Para participar desse programa Líder, como é que faz? Não, isso aí é o seguinte, essa seleção é feita pelo Sebrae. O Sebrae faz exatamente, deve ter outra edição. E eu acho que depois disso aí, naturalmente, você é inscrito lá. Eu acho que o Thales já deve ter a programação do Líder para 2024, já em vista. Considerando o sucesso desse aí, inclusive surpreendeu até os próprios facilitadores sobre o grau, ou seja, pelo nível de Cajazeiras
na implementação de um projeto desse. A coisa fluiu naturalmente. Excelente. Ou seja, mostra o potencial, Vitor, que você é um dos membros lá, e hoje podemos dizer que o programa Líder de Cajazeiras, é sucesso. Ou seja, essa agenda para o desenvolvimento econômico do Alto Sertão da Paraíba é um verdadeiro sucesso. Alexandre, a outra pergunta de Gil Santos, né, a respeito da exploração do lítio aqui em Cajazeiras e região. Faixa de exploração. Veja bem, essa questão, ou seja, da questão, Fernando sabe disso, essa questão de exploração de minérios, uma questão que envolve questão de, inclusive, até segurança nacional. Ou seja, dependendo, ou seja, e essas informações, elas são muito restritas. Olha a história dos chineses que passaram aqui uns 2 ou 3 meses aqui, sumiram e foram embora. Ninguém sabe de nada. Essa questão de lítio é uma questão importantíssima. Eu já tinha ouvido falar, tenho conhecimento, mas eu não tenho dados comprobatórios que existe isso. Ou seja, quem é que tem a capacidade de atestar, ou seja, uma reserva de lítio e, ou seja, a sua potencialidade? O Ministério de Minas e Energia. Ou seja, mas fica aquela coisa, aquela névoa de proteção, como funciona isso, porque demanda muitos investimentos e pode ser, no caso do lítio, do momento de hoje, você sabe, com equipamento estratégico na questão de tecnologia. Solar, né, principalmente. Usado muito para energia, para placa de energia solar, ou seja, um alinhamento de ponta. Do mesmo jeito como a parte do grafeno. Ou seja, são coisas de segurança que praticamente não, se você, o cidadão como ele, não tem acesso. Mas isso aí, claro, depois na área de exploração, com certeza, fator de desenvolvimento. E quem sabe aí vai agregar, ou seja, no caso do polo ferrífero, até nesse novo minério, assim, ou seja, justificar a implantação do ramal da Transnordestina. Interessante. Alexandre, fala um pouco, por gentileza, sobre o nosso grupo, no qual eu e você fazemos parte, me sinto honrado, o grupo Unidos por Cajazeiras. O que é bom tem que ser falado, né? Veja bem, essa história aqui que eu estava falando aqui, que Vitor citou, pediu para citar a questão do programa Líder, e eu estava dizendo aqui a vocês que a gente, antes do Líder, a gente já fazia isso naturalmente. Cajazeira tem essa, ou seja, essa verve. Cajazeira tem a veia natural de fazer as coisas. Então, antes de saber nem que existia o Líder, foi criada essa questão Unido por Cajazeira através de um conselho. Olha o nome do conselho: Conselho da Sociedade Civil. Consórcio Civil. E a gente trabalha exatamente nisso. Esse consórcio civil já tem 2 anos, o Líder é agora desse ano. E a gente trabalha nisso. O que é que ocorre? O que é que a gente está pensando nessas grandes lutas das entidades da CDL, Associação Comercial, o Sindibens, o Conselho da Sociedade Civil? União de forças, a ideia, né, que eu faço pensar, viu, Vitor? Vou dar uma das sugestões lá, que esse grupo, o programa de desenvolvimento, ele vai ter que, é como uma marca, como um produto, ele vai ter que ter identidade. Quando você vê no produto, nós falamos aqui do sorvete Cajazeiras, como é o nome aí que tem lá? Ou seja, tem que ter uma Cajá Sorvete. Cajá Sorvete, existe vários sorvetes, mas Cajá Sorvete só tem um. Então a ideia que nós vamos debater lá com os nossos facilitadores é a criação do Instituto de Desenvolvimento do Alto Sertão da Paraíba. Ou seja, o IDER, coisa desse tipo lá, para que ela assuma essas bandeiras e essas lutas. Você está entendendo? O que a gente via fazer de um simples conselho da sociedade civil, é bom que se diga o registro, e o grande coordenador disso é o nosso Josias Farias, um abnegado que mora em Recife, puxa as orelhas da gente, que não consegue fazer a reunião. Branquinha fica louca de pedra. É verdade. Josias ligou. Ou seja, a gente já fazia isso. E ele lá de longe puxa a orelha de todo mundo. Ou seja, verdade. Isso lá no programa Líder fala nisso, ou seja, o comprometimento das para resolver as coisas, para as coisas fluírem, para colocar para frente. Ou seja, então isso aí, a ideia dessa pergunta que você falou é mais ou menos, ou seja, esse instituto absorver essas grandes causas, essas bandeiras e essas lutas. Ou seja, essa questão do minério, da Transnordestina, é trabalho para o Instituto de Desenvolvimento do Alto Sertão. Essa questão do São Francisco. Como é que nós vamos dar o aproveitamento dessas águas legais? Cadê? Instituto de Desenvolvimento do Alto Sertão. Por quê? Não só Cajazeira, mas tem várias pessoas de todas as cidades. Tem pessoas, como eu falei, tem profissional liberal, tem o nosso amigo lá de São José de Pinheiros, o Tiago Sobral, que tem uma experiência muito grande, já foi secretário lá de Agricultura e Administração, hoje já está na iniciativa privada em João Pessoa, mas várias pessoas, tudo com a mente aberta.
Isso. Então essas grandes conquistas, essas grandes lutas, necessariamente vão desaguar desse Instituto de Desenvolvimento do Alto Sertão. É isso que nós vamos definir ainda. Alexandre, por gentileza, eu queria que você falasse por essa grande instituição que você está à frente, a CDL, né? Falar um pouco como funciona e os projetos atuais, né? Veja bem, a questão da CDL é o seguinte, eu tive agora, você viu, você tentou falar comigo, eu estava em Brasília, estava participando do Fórum Nacional do Comércio, inclusive até o próprio senador Efraim estava lá o vice-presidente Alckmin, estava lá o representante lá do Ministério do Trabalho, que teve lá um arranca-rabo com a juíza do trabalho lá, porque na questão da insegurança jurídica, ou seja, a questão que hoje, o Brasil hoje é uma questão de segurança jurídica. Você define hoje, a lei é uma coisa, vai para o Supremo, aí o Supremo muda o entendimento. Isso lá, durante a palestra lá do Fórum do Comércio, houve um desenvolvimento seríssimo. Não era o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, não, era seu assessor direto. E uma juíza do trabalho lá de Brasília reclamava, ou seja, com os clientes dela, porque tinha dois entendimentos. No passado tinha uma decisão, no momento agora era outra. E qual é que eu vou seguir? Ou seja, o Brasil está vivendo questão de insegurança jurídica em alto nível. Essa questão, ou seja, então essas grandes questões do Fórum do Comércio, da reforma tributária, agora não sei se você viu a nota, a FCDL deu uma nota, o governo do estado aumentou 20% de imposto de CMS, não sei se você viu. Você viu, ou seja, a gente está perto, tem que estar ligado nesse processo. Às vezes o sócio, a gente chama para reunião, não vai, mas, ou seja, por causa disso, ninguém deixa de tocar ou seja, a nossa função, ou seja, que é promover a defesa do empresário. E está sempre próximo, ou seja, dessas grandes decisões. Você vê, essa FENASE, ela teve parado, Léo, por quase 10 anos. Com a vinda do prefeito, a gente teve que procurar o prefeito. Às vezes o prefeito ele não tem aquele conhecimento macro, o que é que significa uma feira de negócio. Ele pode ter ideia, mas não sabe o impacto real da criação disso, o quanto é importante. Ou seja, na primeira abordagem, nós fomos para cima dele, vamos falar com a secretária dele, a Daiane, ninguém pode deixar dessa feira, não. Ou seja, ele acreditou, investiu e está aí uma realidade. Então, essas grandes lutas vinculadas especificamente ao comércio é da CDL, mas também é isso aí, a gente extrapola, que apesar de ter essa representatividade, essa credibilidade, agora, a gente reuniu agora, mês passado, a cúpula da segurança pública de Cajazeiras, comandante da Polícia Militar, da Polícia Civil, bombeiro, o juiz da vara de execuções penais, a questão de outros, a questão BP Trans, C3, para discutir a segurança. O que é que se definiu lá nessa reunião? Vai ser criado, ou seja, o Conselho Municipal de Segurança Pública, que a cidade como Cajazeiras já... Então, nós estamos agendando uma reunião com o prefeito, ele esteve em Brasília, ou seja, Cajazeiras vai ganhar um conselho municipal que cuida da segurança diretamente ao comércio, ou seja, é isso que a função de um presidente de uma diretoria da CDL atua. Maravilha. O Wagner Saraiva que está mandando um forte abraço aí para você. Esse eu conheço. Hoje eu não falei com ele hoje não. Um abraço, Wagner. E Vitor Dantas está fazendo uma pergunta, pedindo para você falar sobre o projeto Bingo, que é o radiotelescópio, né, que vai contribuir com a ciência e desenvolvimento da região. Veja bem, tem certas coisas que diz como foi o jogo de ontem, o Botafogo perdeu de 4-3, estava ganhando 3-0, o Palmeiras perdeu 4-3, Botafoguense sofredor, inverterado. Vai ser campeão, disse que nunca mais vestiu a camisa do Botafogo, eu acho que do jeito que vai, não vou vestir mais, não. Mas vai ser campeão. Mas tem certas coisas que se acontecem, por exemplo, com o Botafogo, quem dizia isso é o grande cronista Nelson Rodrigues. Tem certas coisas que acontecem, o impulsivo acontece. Ou seja, e puxando aqui no termo da Paraíba, por que ou seja, que resolveram implantar esse projeto chamado Projeto Bingo, hein? Projeto de implantação de um radiotelescópio, ou seja, um projeto da mais alta tecnologia para implantar nessa região do Aguiar. Eu sou muito curioso com as coisas, quando eu não sei, eu vou perguntar. O que é que tem em Aguiar que você for um implemento caríssimo, ou seja, investimento chinês, europeu, você imaginar alemão, francês, por que lá? O que é que tem lá? A razão é muito simples. Hoje,
é a região mais silenciosa, talvez, da América Latina. Ou seja, não tem zoada, não tem nada. Ou seja, não está lá de graça. Está dentro desse bioma que você falou. Você falou naquela área de Santa Catarina. Qual foi a região que foi criado um bioma? Teixeira. De Teixeira, uma região lá. Ou seja, então, esses investimentos caiu como uma luva. Você ganhou de graça resultado. O reitor, Antônio Fernandes, já teve na China cuidando disso. O governador já teve, ou seja, verba, o problema não é dinheiro. Ou seja, inclusive, agregado esse tipo de coisa, já está puxando aqui uns novos investimentos de cabeamento de fibra óptica para essas cidades, ou seja, investimento vem por gravidade. É exatamente, Vitor, que você está exatamente na sua área, porque você perguntou aí, ó, exatamente, vai ser vocês implementados, ou seja, vai ser trocado, implementado, tudo dessas fiações, tudo de fibra óptica da internet, ou seja, é tecnologia de 5G acima, 5G desse sistema de projeto praticamente já está superado, ou seja, é uma inovação que jamais ninguém ia pensar como é que isso ia cair. Não sei se vocês conhecem aquela região de Aguiar, praticamente uma região altamente remota, e hoje, ou seja, vai receber um dos maiores investimentos em termos de tecnologia e ciência do mundo. Que vai ajudar a desenvolver, né, a região. Né? Aí, para que é que vai estar aí o Instituto de Desenvolvimento do Alto Sertão? Cuidado disso. Alexandre, muito obrigado pela sua presença em pleno feriado, né? Dessa vez foi que eu esqueci do Campari. A nossa proposta aqui é um podcast onde você pode aprender e se divertir. E eu tenho certeza que foi o que a gente teve hoje, porque foi muito divertido e de muito aprendizado com o senhor. Se você tiver mais alguma mensagem para deixar para o pessoal que uma última mensagem, algum detalhe importante que você vê que vai agregar para quem não está assistindo, que não foi abordado. Fica à vontade, meu irmão. Não, pelo que eu estou vendo, eu tenho que agradecer essa audiência aí maciça aí, e seja seleta e de alto nível aí, com essas perguntas aí. Pouca gente já viu falar da questão desse projeto Bingo. Uma coisa de altíssima tecnologia vinculada ao setor da ciência e da inovação, vinculada à universidade. Ou seja, nós estamos discutindo isso aqui. E no mais, o que eu tenho que dizer é agradecer o convite. Meu estilo de falar é esse, curto igual. Você não sabia, vai saber quem é Antônio Pão Doce. Antônio Pão Doce. Interessante, legal. Chamado Antônio Tomás. Então, geralmente é uma conversa franca, aberta. Eu gosto de expor, ou seja, os pensamentos. E o que eu deixo como mensagem é que as pessoas acreditem. Tem certas pessoas que, às vezes, nos primeiros momentos, aí nós somos... O princípio de tudo, exatamente, remonta ao projeto ali, você tem que acreditar. Você tem que ter propósito. Você já pensou uma história dessa? O cara chegou num raio, e eu fui dizer, todo cheio de razão, que tinha escolhido um novo local para o aeroporto, o cara dizendo no raio que eu era pateta? Já pensou se eu não tivesse imbuído, eu não ia lá dar uns murros nele? Tirei ele lá de cima da raid? É verdade. Mas, não, pelo contrário, rapaz, isso transformou como desafio. Desafio, né? É verdade. Um desafio, ou seja... Encarou do lado positivo, Demorou 13 anos, mas depois recebeu a resposta. Aí faltou convidar para ele viajar no avião. Que resposta eu podia mais dar do que essa? Resposta prática, né? Exatamente. É a maneira que eu deixo a mensagem, geralmente, isso não é ciência nem nada, não é conhecimento. É caminho, é trajetória, é caminho percorrido. Ou seja, essas coisas, essas pedras pequenas, passa por cima. Você tem que ter foco, você tem que ter propósito que você quer. Agora, você tem que ter certeza que você está no caminho certo. Verdade. O princípio fundamental é esse. Então, de posse, você está no caminho certo. Acha que está no propósito, faz bem você fazer isso. Inclusive, eu estive lendo isso, existe uma glândula, hipófise, que chama a questão que ela produz uma glândula que produz um hormônio chamado oxitocina. Oxitocina diz que dá prazer às pessoas, ou seja, as pessoas se sentem bem, o corpo irriga o corpo. Então, trabalhar por esse tipo de complemento e tudo, desse tipo dessas lutas, dessas bandeiras, que você tem que ter certeza que aquilo vai. Essa questão do IML, se a gente não bota a mão em cima, tem IML em Caiazeiro? Não. Então são coisas, essas coisas. A questão do curso de medicina, tá certo, a gente cobrou. Por exemplo, o curso de medicina, quem foi que definiu aquilo ali? Claro que é irrefutável que quem definiu mesmo foi o reitor, o nosso Mariz, como é Thompson Mariz. Mas numa das causas para definir, quando veio a comissão do MEC para definir como é que o MEC curso de medicina é para Patos, Souza e Caiazeira,
houve um negócio que teve um diferencial que pouca gente, que eu estou revelando isso para você, não tem nem conhecimento. Foi o envolvimento da sociedade pedindo. Mas não era o envolvimento da sociedade de botar uma faixa ali, lá na casa ali, da entrada ali do motor. Cajazeiras, que é o curso de medicina, botar um outdoor, não. A gente demonstrou que queria, a sociedade queria. Como é que a gente demonstrou? A gente foi para a rua, fez uma vaquinha, levantou dinheiro no comércio e construímos o laboratório de anatomia lá. Tá lá. Olha aí, ou seja, maravilha. Quando chegou lá o do MEC, o que é isso aqui? Isso aqui, cadê o orçamento para construir isso aqui? Não, já isso aqui pronto. Foi a sociedade que doou. Olha aí. Ou seja, o MEC entendeu, ou seja, está dentro dos princípios, a dica, né? Que a sociedade queria. Além de não queria dizer, né, dizer que queria, se engajou no projeto e surgiu. Então são essas nuances que o curso líder fala lá, que a gente já fazia assim, como é que faz? Ou seja, a gente demonstrou efetivamente que a sociedade queria. Isso pesou lá nos quesitos da avaliação a questão de Cajazeiras ser indicada para o curso de medicina. Ou seja, uma revolução. Depois do curso de medicina público da universidade, o público, depois veio o privado. Isso é uma coisa. E aí já tem agora, o que é outra luta que já tem agora? Já tem o laureano, ou seja, isso é o chamado círculo virtuoso do desenvolvimento. Desafio, né? Um aí, atrás do outro. Para mim é uma honra, eu me sinto muito feliz de estar participando disso. É a minha pequena contribuição sobre isso aí. Foi grande. Alexandre, a gente fica muito feliz da sua participação. Vai ter que ter um parte 2, né? Porque é tanta coisa boa, vai ter que ter... Depois aí a gente traz o conhaquezinho. Não, né? É Campari. Conhaque é Campari. É Campari. Né? É tudo da mesma família. E pegando o gancho, tem gosto de raiz. Já lhe convidar depois daqui a gente tomar um Campari lá na Gluck, né? No nosso patrocinador. Convite aceito. Pronto. Vamos tomar esse Campari juntos, se Deus quiser. E pessoal que fica aí, muito obrigado pela audiência, agradecer, né? E também dizer que foi excelente, viu, Alexandre? Agradecer meu parceiro sócio Fernando, Léo Lins aí na nossa parte técnica. A gente é uma equipe, não é fácil colocar tudo isso aqui em prática, mas ao mesmo tempo prazeroso, né? E Alexandre falou a respeito da questão da brincadeira, né? Do rapaz que ficou tirando onda com eles. Mas geralmente é assim, quando tem um grande desafio, muita gente chama de doido, né? E depois é o primeiro a bater nas costas. Eu já sabia, né? Elogiar. Exatamente. Os doidos, já dizia Ariano Suassuna, tem que ser preservado e respeitado. Ai do mundo que não fosse os doidos. É verdade. No mais uma vez, quero agradecer o convite, dizer que estou à disposição aqui. Em pleno feriado, 8 horas da noite. Paulo Laércio. Finado, uma conversa boa. Só aberta, finalizando. Franca. E o agradecimento especial a todas as pessoas que dessa intervenção já aqui. Já tem mais uma intervenção aqui. A audiência fechada e dizer que é um prazer, ou seja, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa, ou seja, inovadora. Obrigado. E precisando, estou à disposição. Paulo Laércio está mandando um forte abraço de João Pessoa, ele que já foi presidente do CREA. Meu grande amigo Paulo. Então, exatamente, Paulo. Um grande abraço para você. Obrigado aí. Eu sabia que o Paulo estava ligado. Paulo, Juscelia, Renan. Tá a trempe toda aí, né? E Marcos Soares também, mandando um forte abraço, elogiando muito. Obrigadão para vocês. Um grande abraço. Inclusive, você falou na história, uma história puxa a outra. Isso. Quando falou para Paulo Laércio, o Renato falou, vieram aqui puxar voto, cavalar voto, meu termo não é cavalar voto, não sei o quê, eu sou engenheiro para votar. E dizia o seguinte, aí eu fiz uma reclamação, eu vou exprimir, não é reclamação não, eu vou exprimir o que eu sinto, o que é. Eu acho que o CREA está muito longe, muito ausente dessas grandes decisões. Nós estamos falando de colocar o INSA, uma representação em Cajazeiras, estamos falando da Codervasf em Cajazeiras, e cadê o CREA? Essa grande obra de engenharia, o CREA não participa de nada. Eu disse, não, isso é uma grande bandeira, eu vou implementar na minha gestão. Fico sabendo, nós vamos cobrar. Grande abraço e uma boa noite. Um abraço para toda a nossa audiência. Até a próxima, né? Até semana que vem. Amém. Às 8 horas, todas as quintas estaremos aqui. Estamos juntos. Um abraço.